DWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão do Universo Paralelo, e aqui ao meu lado está ela, Thaís Lopes do Universo Paralelo. Olá, Fred Pavão do Universo Paralelo, tudo bem com você? Nosso universo ele é muito próximo do universo normal, onde nossas versões do Universo Paralelo versões alternativas estão gravando. E eles mandaram uma mensagem pra gente através aí do Vortex entre um universo e outro. Entre os dois e falaram mundos. assim, estamos cansados hoje. Grave um review aí, grave o DWBRcast de hoje pra gente, já que a gente vai falar aí de Rise of the Cybermen and the Age of Steel, já que é do mundo paralelo, então trabalhem dessa vez pra gente. Então a gente tá fazendo um favor para as nossas outras versões, não é É a verdade? primeira vez que estão ouvindo nossas vozes? Oi, Muito oi bem gente, apresentados. tudo bem? Prazer. Do outro lado é tudo igual, só tem Zeppelin no céu, relaxa. Essa é a única diferença. Exatamente. Tirando outras coisas, mas deixa pra Tem lá. coisas mínimas, por Deixa exemplo, pra lá. a gente ficou sabendo que o mundo normal tem um gato só, a gente tem um cachorro só. Exatamente. Mas uma coisa que não muda de um universo pro outro é a leitura de e-mails, então vamos fazer como nossas versões normais e puxar as cartinhas aí e ler antes de entrar no nosso review. Vamos lá. E já que a Thaís de verdade, do outro universo... Você é a Thaís de verdade também. É, eu também sou de verdade. Não está aqui, eu tomei a liberdade de escolher os e-mails da semana. Ótimo, então por favor, faça isso, puxa aí. Pegue do nosso Zeppelin Correio a carta de hoje, as cartinhas de hoje. Muito bem, né? Nosso último podcast... Desculpa, o último podcast... O último DWBcast. Vamos ver até onde a gente vai conseguir levar isso. Pelo amor de Deus. O último DWBcast. A gente falou de Galaxy 4 e Mission to the Unknown. Sim, na verdade foram dois DWBcast, né? Isso. Porque, como vocês bem sabem, quando a gente vai revisar algum recon, né? A gente sempre faz o recon e o episódio seguinte. A gente faz a dobradinha, né? Faz a dobradinha. Recons, e vai vir mais assim também, né? Porque a gente vai entrar numa leva aí de recon que... Ai, Deus me livre. gente, força na peruca. Força que vai. Vamos lá. O nome do e-mail é Assistir Galaxy 4. Ok, legal. Alonzi queridos. Queridos com X. Me chamo Alexandre, sou de São Paulo e o Tenant é o meu doutor favorito. Ou Capaldi. Ai, não sei. Essa é a dúvida de muitas pessoas. Essa é a dúvida eu de nunca muitas tive pessoas. essa dúvida. É, você já tem seu favorito o meu escolhido. amor tá sempre na Escócia, mas dessa vez não... É mas o Tenant mesmo? não entrou nessa Só os leva. escoceses, né? Não porque tem o sexto e não é escocês, mas enfim, vai. Que ele fala assim, porque tem o Heaven Sent, né? Enfim, mas minha companhia favorita é a Dona, certeza. Apesar de que tem a Bárbara. Não sei. Mas isso é uma verdade, né, cara? A gente que é fã de É Doctor Who, difícil escolher um só. a gente até tem uns favoritos, assim, mas sempre a verdade tem. é que todo mundo gosta de todo mundo. Todo mundo e gosta aí, de todo mundo. Na hora assim, aquele doutor que você tá vendo direto, eu amo esse doutor, é meu favorito. Aí você vê um negócio de outro, aí você fica... Mas tem aquele episódio. É que nem eu com o 7 e o 6, tipo... Eu amo o sétimo. Aí eu vejo o negócio vou escutar um áudio do 6 e Ai, mas eu amo o 6 também. nossa. Aí eu vejo o negócio do Capaldi, mas o Capaldi... Tipo, depois que veio o Capaldi, eu tinha certeza que era o Capaldi. Só que agora a gente tá vendo os episódios do Tenant e eu lembrei o quanto eu amo a Era Tenant mas também. Capaldi demais, hein? Acho que, não sei. Mas... Tá pau a pau, assim. Cada um tem seu difícil, gosto. é O seu difícil. não é o meu, É mas vai. difícil. E tem o Eccleston também. Ai, gente. Tem todos também. Vamos pro e-mail, vamos lá. Desde dezembro embarquei nessa de ver a série clássica. Ok. Nunca vou esquecer de eu enchendo a bexiga horas antes do Réveillon assistindo a Recon de Marco Polo. Meu Deus! Nossa. Por que você tá fazendo isso? Você tava se punindo no final de ano? Sei lá, O né? Recon de Marco Polo é Resolução muito de triste, ano cara. novo. né? Tipo assim, se eu consigo passar pelo Recon de Marco Polo, né? Eu consigo passar qualquer coisa Por ano que qualquer vem. coisa, exatamente. Tá certo. E claro, após isso, corro pra ouvir o DWRcast pra me dar uma dimensão ainda maior dessa aventura. Que legal. O que me trouxe aqui hoje foi o Galaxy 4, que apesar de ser recon, ele dá um barato. Aquele barulhinho do Chandley só não me deixou mais ureta que o do Zarbi. Não, do Zarbi é o que dá mais onda, Não, do Zarbi, cara. pelo amor de Deus. É o que dá mais onda. Uma coisa que escapou do review e que vale a pena ser destacada é o momento em que o Doutor e a Vicky pedem pra ver o rosto dos Reals. Sim. Como a gente falou, né, cara, sempre acaba, ainda mais em Recon, né, sempre acaba faltando uma coisa ou outra, um detalhe ou outro. Pois é. Até porque, no caso de Galaxy 4, né, a gente vê só um pedacinho. A gente vê um episódio dos 4 só. Pois é. Então muita coisa acaba passando, com certeza. Mas é legal ele destacar o que a gente não falou. Sim, e ele fala assim, eu acho lindo como, ao verem um ser tão diferente, eles não esboçam nenhum tipo de receio. Sim. A vida é tarde, né, gente? Já tô acostumado. Você aprende a ser mais mente aberta, né? Se você não for, você não pois consegue ser tarde. é isso que a experiência faz, Sim, né, sim. com a pessoa. É bacana. E do outro lado também, né, dos Reels pra eles, que são completamente diferentes.
Na verdade, Verdade. é um vídeo de duas mãos, né? É Tanto mesmo. o time da Tades com os Reels e os Reels com o time da Tades. Isso. Estou meio Fred Pavão e estou vendo absolutamente tudo. Ai, Já até me acostumei com as recons e apesar de quase não ter tempo por conta de trabalho, pós e Sabe como etc, é sempre um alívio chegar em casa e ver 1 ou 2 episódios dessa série tão querida. Isso lembra muito quando eu tava fazendo faculdade, era essa pegada também, né? Eu fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde/noite. Quando eu chegava em casa, eu gostava sempre de assistir um pra dar aquela relaxada, assim, do trabalho. Pois e aí é, ia dormir. isso. O Ian e a Bárbara fazem muita falta, fazem mesmo. E ontem eu vi o Mythmakers e não consigo nem imaginar como o Hartnell ficou desconfortável com essas saídas. Tem que sim. ser muito profissional mesmo, tadinho. É. Vou confessar que achei a saída da Vicky bem aleatória. Opa, ainda não fizemos o review, mas porque é o sim, a gente próximo, mencionou. Já é o próximo da série clássica e é aquele A lance. gente falou que ela vai sair agora já no Mythmakers. Pois é, a né? gente até tem o vídeo que conta sobre ela, sobre a história da Vicky, né? Lá no YouTube, nosso gente. canal que tá lá, tá YouTube. hibernando. youtube.com/Dr. Brasil. Tá hibernando lá, ele sabe. Mas é legal, tá tem que o nem, Tá que nem vídeo. os Cybermen, então, os Cybermen estão congeladinhos lá, mas tem um vídeo em que a gente fala, né, a história do porquê que a Maureen O'Brien saiu. É. Foi porque ela tinha certos problemas com a produção, porque ela não tava satisfeita com a personagem, Aham. começou a dar problema demais, a BBC falou, beleza, tá dando problema? Não tem mais problema. Tchau. Tchau, beijos. Olho da rua, amiga, tadinha da Maureen Tadinha, O'Brien. Que ele fala assim, ó, alguns episódios atrás, a Vicky deixou bem claro que não tinha razão pra deixar de viajar com ele. Exato. Que foi quando o Ian e a Bárbara saíram. E agora essa desculpinha de paixão por um grego não colou nem um pouco. Cara. Porque, né, é muito mais sobre a produção do que a história, né? Acabou que tiveram Porque que dar a um jeito Vicky de sair realmente, com ela. a Vicky não abandonaria o doutor Não, assim. ela ficaria com ele um Ela tempão. ficaria, Ela com ficaria com ele até onde certeza. desce, né, cara? Com certeza. Mudando de assunto, vocês acham que há chance de rolar algum especial ainda este ano? Já estou com saudades da Jory. Especial, assim, bem... Então, a gente tinha falado que é Talvez no possível. novo. É 100% certeza? Não. Não, É. né? O Tibnall tá tendo dificuldade de fazer 10 episódios por segundo, ano. Segundo o Tibnall, né? é impossível fazer uma temporada por ano. Pois E a é. gente essa série clássica que tem, tipo, Então, todo dia. Mas, pois é, enfim. toda semana tá É. lá, né? Nas 52 semanas do ano, ou quase todas, Pois é. tinha arco, Não, mas né? também eram outras épocas. Mas se a gente Não, voltar tô agora, se a brincando. gente regredir um pouquinho aqui pro 2005, 2006... Pô, cara, todo ano. Tudo bem que a gente teve um ano sem, né? Que são ali os especiais do não, Tenant. teve. Mas mesmo assim não foi 100% parado o ano. A gente teve os Não. especiais ao longo do ano. Pois então, é. assim, seria legal se o time não fizesse algo desse tipo. Pois é. Não vou dar uma temporada, mas pelo menos o especial de Ano Novo eu dou. Porque a verdade, seja dita, esse ano já teve o especial. A gente já teve. Que foi o especial de Ano Novo. Pra falar que não tem ma- nada em 2019. Exato. Nada mais justo do que no ano novo, ou seja, no dia 1º de próximo. janeiro de 2020, Aí, 20. a gente já tem alguma coisa. Porque a verdade é que a gente ainda tá com o feeling do ano anterior, quando é dia 1º. A gente sabe que a Eu acho 12ª temporada vai ser em 2020, mas isso não impede Quando que haja é? especiais. Eu, inclusive, acho que a BBC não vai deixar de fazer um especial de Natal. Será, cara? Ou de Ano Novo, né? Um especial de fim de ano, né? Vamos tratar Porque assim. a gente, inclusive, teve boatos, né? De que a BBC não ficou muito feliz em tirar o de Natal pra deixar como de Ano É que você Novo. quebra uma tradição que já tá aí há anos, há mais de 10 anos. Foi a né? primeira vez. É. Então, Na série moderna, na que a clássica série não tinha. moderna. Então, assim, existe a possibilidade no especial de Natal. Antes disso, acho difícil. É. Porque eles estão fazendo a temporada. Sim, sim, Então, sim. acho difícil eles fazerem algo extra além do que Também eles já acho, também estão acho. fazendo. Nem que fosse um minisódio, né? Só uma coisinha, só pra dar um gostinho na boca da galera. Pô, porque minisódio ia ser sabe qual é o bacana, lance? Sabe qual é o hein? lance da Jodie? Pô. Isso é um problema sério, assim. Eu gostei do run dela, vocês sabem, vocês têm toda uma gama de reviews aí de todos os episódios dela. Vocês sabem que a gente tem lá os nossos apontamentos, mas a doutora em si é uma ótima Maravilhosa. personagem. Só que eu acho perigoso você deixar uma audiência um ano sem absolutamente Sem nada exposição dela. a ela. Depois dela ter saído de uma temporada meio controversa. É. Entendeu? Pois é. Você pois tinha é. que... Sabe por quê? Por exemplo, a gente tem aí, de novo, né, o exemplo da 8ª temporada, que tem mais baixos do que altos, mas a gente teve a outra logo em seguida. Logo Então, no ano seguinte. então assim, você tem um jeito de apagar da memória aquelas coisas ruins que você viu na temporada anterior. Pois é. Com a Jory está dando um tempo de exposição muito grande sem ela. Pois entendeu? é. Tudo bem, tem o universo expandido e tudo mais, tem quadrinho que tá saindo Mas aí. não com a Jory, né? Mas não é a atriz, Não entendeu? é ela, Então né? é complicado, acho que eles deviam fazer alguma coisa assim. Com certeza. Obrigado pelo excelente trabalho. A partir daqui, sigo sem podcast gravado pra ouvir assim que terminar o episódio. Mas pode ter certeza que ouvirei assim que sair. O Mythmaker está pra sair, olha aí. E o Dark Circle também. Sim, tá chegando perto. Até mais, Ale.
Alebrito, muito obrigada pelo Valeu, seu cara, e-mail. bom e-mail, legal, Gostamos do e-mail Gosto bastante. quando a galera vê quando a série clássica E se eu empolga. gosto de gente corajosa, que vê os recons, que tá lá na luta. Eu chamei no último podcast. É, eu falei, né, gente. cara? Você, se é um dia de coragem, assiste e mande um e-mail e mandou, cara. Exatamente. Sim, cara, e é sempre gente, bom. muito legal, muito bacana. Sim, e esse foi o tipo de e-mail que ele seguiu naquela... Eu sempre falo, tipo, a gente tá aqui, a gente pesquisa, a gente lê, a gente faz um monte de coisa, mas nós não somos máquinas, não somos Cybermen. Impossível. A gente deixa Ainda bem. a gente deixa a coisa passar, a gente às vezes tá pensando no negócio na hora de falar, esquece, e aí tem que ir pra outro assunto. Não, então e assim... fora que cada episódio tem uma gama infinita de informações, Não, e de interpretações. infinitas E de interpretações. fontes. E claro, por exemplo, esse ano opinião, né? Exato, essa cena que ele falou, né? Quando eles pedem pra ver os rostos e não sei o que e tal, marcou ele por quê? Porque ele achou bonito, né? O lance de, olha, não tem preconceito e tal. Cada pessoa é foi uma tocada, leitura, foi uma leitura que a gente não fez e isso acabou sendo passado mesmo. E é legal falar. Não, cada pessoa é tocada por uma coisa diferente, Sim, né? sim. Então é importante, por isso que a gente tem a sessão de e-mails e Exatamente. redes sociais e tudo mais. Exatamente. Agora, vamos pra Terra Paralela, vamos pro mundo de Peach, revisar a volta, já que a gente falou de um arco, 2 arcos de série clássica aí na semana passada, dessa vez a gente vai falar de um arco, porque é um two-parter, é um arquinho. que traz vilões da série clássica de volta pra série moderna. Exatamente. Que justamente é a volta dos Cybermen, esses vilões que foram tão importantes pra Doctor Who desde sempre, né? Porque a gente Desde sabe que os o primeiro primórdios. Doutor vai encarar eles aí daqui a Isso. pouco e você Tá sabe como é que chegando, termina. tá Não chegando. tá tão longe mais. Então, beleza, sem mais delongas, vamos pro nosso review, vamos pro mundo de Peach, falar sobre os Cyber-Homens. Vamos lá! Então vamos aí pro review de Rise of the Cybermen e The Age of Steel. É fácil É difícil, confundir né? Tem vários porque the. é Rise of the Cybermen e The Age of Steel. Age Não of é The Rise of Cybermen e Age of the ou Não, Age of Steel. só Age of Steel. Mas, Eu confundo bastante. mas basicamente é o two-parter, que é o two-parter mais importante, eu acho, aí da segunda temporada, tirando o finale, é claro. Então, bacana você falar né? isso já. Tirando o finale, que tá conectado com o final. Exatamente, era isso que eu ia falar. Exatamente. A gente tem esse two-parter, ele sendo quase que um prenúncio do que tá pra vir no finale. Sim. Porque o finale, na verdade, o finale da segunda temporada, ele é o amarrado do finale da primeira Isso! com esse two-parter, porque a gente vai ter os Daleks voltando, os Daleks do mundo normal, enfrentando os Cybermen do mundo paralelo. Do mundo do Peach. Exatamente. Então, assim, você tem essa... Mundo Peach, no caso, o nosso mundo, que nós somos os nossos É deuses verdade, paralelos. é verdade, é Nós estamos verdade. falando para as pessoas do mundo normal, então vamos tratar como o mundo paralelo. Isso. Então, assim, porque tem esses dois... Os grandes vilões, né? As grandes raças de vilão inimigo do Doutor se enfrentando nesse finale. Pois e é. A gente vê que essa chamada, né, ali, esse foreshadow já vem de agora, né? Cara? Não, já tá sendo construída toda essa... Na verdade, quando você para pra pensar, os 4 episódios, que são os 2 two-parters, são quase um arco. São um arco, na real. Kinda, né? Porque a gente tem muita coisa nesse meio. Tem coisa no meio, mas o Davis fez esse two-parter no meio da temporada especificamente pra levar pro Doomsday lá, o two-parter do final. A gente não vai entrar em falar de Doomsday agora, óbvio. Não, que a gente vai avisar pelo ele, amor de Deus. Mas a parada Porque é que... assim, ele em si já é um universo em na si só. verdade, Doomsday, ele não fala só do que a gente viu lá no finale com os Daleks, ou agora nesse two-parter com os Cybermen. A gente vai ter também menção da Unity, a gente vai ter Unity trabalhando pesado nesse episódio, né? Então, assim, são várias coisas que o Davis foi jogando e que se costuram, na verdade, começam a se costurar nesse final dessa temporada. Mas esse final não seria nada se a gente não tivesse esse two-parter de agora dos Cybermen. Pois é, e a gente acabou de falar na sessão de e-mail, né, que a Maureen O'Brien, que era a Vicky, né, ela sai no Mythmakers e é muito mais por conta do mundo produção, real, da produção, do que realmente do fato dela não querer mais viajar com o doutor, né? E a mesma coisa acontece aqui, né? Quando foi confirmada a segunda temporada, a Billie Piper virou pro Davis e falou: essa é a última, tá? Eu não faço Cansei, mais. valeu? Não, é tipo assim... Tudo bem que depois ficou voltando. Não, depois ficou voltando.
inferno, né? Assim, não quero mais é quando vai embora, mas agora eu quero. Não, Ah, então, deixa eu voltar, né? Me arrependi. Que nem umas atrizes que falam, eu quero ficar mais uma temporada. Ah, mas eu já escrevi o seu final, já foi ao ar. Ah, não, mas eu quero. Não, mas nesse caso dela é assim, tipo, eu tô cansado de fazer cowgirl, deixa eu voltar, por favor. Deixei da verão, né? Não, mas todo mundo tá passível disso, cara. Eu não faria diferente se eu tivesse pedido pra sair. Eu ia querer voltar eventualmente. Eu tô brincando, pelo Sim. amor de Deus. Enfim, o Davis já sabia de antemão que a Billie Piper queria ficar só mais uma temporada, porque depois ela queria, gente, deslanchar a carreira. Mas que bom também, né? Porque companhia que Pelo dura amor demais de Deus. cansa pra tá cacete. Certíssima, tá bom 2 já. temporadas atualmente tá sendo aí o limite. Não, tá mais do que demais, né? É. Então ele falou, eu tenho que escrever um final pra essa personagem. Como ela é muito grudada com o doutor, eu não vou matar, mas eu vou ter que separar de um jeito que eles nunca mais possam se ver. A não ser quando eles conseguem se ver. A não ser quando eles conseguem se ver. Porque a questão é a seguinte, a Rose jamais deixaria o doutor. Isso já foi estabelecido. Sim, mas ela tá entrando em Doomsday de novo. Então, ela só... Então, mas é porque esse arco realmente tem a ver com toda essa parada. Tipo, o Davis tem que pensar a temporada lá, Sim, lá ao contrário. no começo, quando acabou a primeira temporada, ele já tava planejando. Não, com certeza. Então ele planejou a entrada do Cyberman aí no meio pra tirar ela no final, sim. Sim. Já tá programado faz tempo isso aí. Até porque, se a gente parar pra pensar também em relação à produção mesmo, o placement desse episódio, ele não é importante só por... porque aí o final... Não, é ótimo você ter um episódio bombástico no meio da temporada. Por quê? Claro! Porque a gente saiu de episódio... Tudo bem que teve Girl in the Fireplace, que é maravilhoso também. Que é maravilhoso. Mas quando você vai chegando no meio da temporada... Mas o Cyberman tem um impacto maior. É aquele período da barriga, né? Isso. Tipo... Se você demole, o meio da temporada ele fica arrastado. O que ele fez? Ele mete logo um two-parter que joga lá pra cima, né, cara? Exato, porque na primeira temporada ele trouxe o Dalek de volta, que é o maior inimigo do Doutor. E aí, tá o segundo maior, né? O segundo maior são os Cybermen. É isso que eu vou fazer, eu vou trazer o Cybermen de volta. Sim. E ele teve a ideia tal qual com o Dalek... Ele também teve a mesma ideia de um áudio da Big Finish. Justamente, né? Porque o Dalek, se você já ouviu o nosso review, você vai lembrar. Se você não ouviu, vai lá e escute. Porque a gente fala que, né, o Dalek ele é baseado num áudio da Big Finish chamado Jubilee, com o sexto doutor, né, cara? Isso e mesmo. Nesse caso, né, esse The Age of Steel e Rise of the Cybermen, ou Rise of the Cybermen, The Age of Steel, ele é baseado num arco muito bom, num audiodrama muito bom do quinto doutor, chamado Spare Parts, que inclusive é um dos meus favoritos. E dica pra você que tá afim de entrar nos audiodramas, esse audiodrama tem no Spotify. Porque ele é bem no comecinho da run, então ele tá lá e ele vale muito a pena ser escutado. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, já procure e deixa na lista. Exatamente, é muito bom. E o lance do Spare Parts é que ele conta a origem... Spare Parts é o seguinte, Genesis of the Cybermen. Olha que A gente brincou que tem o... Warden of Fantasy. Era o Genesis of the Cybermen, mas o Spare Parts é mais Genesis of the Cybermen do que esse Que legal, final. que bacana. Porque qual é o lance? O quinto doutor, ele chega em Mondas, só que é uma Mondas pré-cybermenização. Olha! E Mondas era aquilo, era um planeta... tal qual a Terra, um planeta gêmeo à Terra, com pessoas igual às nossas pessoas, sim, tipo, humanos normais. Com a leve diferença em que essa humanidade entrou numa noia maluca de se preservar, tipo, a gente tem que sobreviver, a gente tem que perdurar, a gente não pode ficar doente, a gente não pode ficar fraco, e eles, nessa ânsia de se tornar não diretamente imortais, mas de se tornar invulneráveis, se tornar poderosos demais. Deixar a espécie continuar, né? Não deixar morrer. A noia de sobrevivência fez eles perderem a humanidade. Essa humanidade que lutou tanto pra se preservar, se preservou se perdendo. Pois né? E a gente tem aqui nesse two-parter exatamente isso, dadas as devidas proporções, né? Claro. A gente tem, ao invés de um mundo gêmeo, como o caso de Mondas, a gente vai ter um universo gêmeo, paralelo, um universo paralelo, com coisas praticamente iguais, assim, com leves diferenças, tipo, não tem Rose, a Rose é um cachorro, o Mickey é Ricky, tem Zeppelins no céu, mas o Pete tá vivo. Não primeiro-ministro. São leves alterações, mas a essência dos dois universos é muito próxima, né? Das duas realidades. E aí a gente tem justamente isso, uma humanidade que tem um cara que quer, a todo custo, shieldar a humanidade, né? Fazer com que... Uma hora ele até fala isso, né? A evolução, ela precisa ser feita. As pessoas não ficam doentes, elas não sentem tristeza, elas não sentem nada. E se ela não sente nada, ela não sofre. Exato. Ali no diálogo final que ele tem com o doutor é isso. Você já sentiu dor? Você já sentiu tristeza? Quer dizer, como se fossem coisas
que dão fraqueza pro ser humano, Então- a gente tem que exterminar isso aí. Exterminar não, deletar. A gente tem que deletar isso aí do ser humano pra ele conseguir prevalecer e continuar como espécie. Então, exatamente, Que já né, nem é cara? mais espécie, mas na cabeça dele é, né? Né? Porque o Cyberman, ele vira uma coisa à parte, Ele né? vira outra coisa. Então, mas é bacana isso, ele porque... perde humanidade. A gente tá indo já pro final do episódio, mas o nosso Não, review é tudo fora da hora, você sabe como é que é. Isso aqui é um review amplo, quando ele fala 360 isso, graus. esse lance de, você já sentiu dor? O doutor fala, sim. Você já sentiu tristeza? O doutor, sim. Ele, você não quer que eu te tire isso? É. Aí o doutor fala, eu prefiro a morte. Pois né? é. É bacana, porque agora, né, no final de semana, quem acompanha a gente nas redes sociais viu que a gente fez uma maratona de Senhor dos Anéis, né? A gente tava assistindo Senhor dos Anéis e versão estendida, passamos o domingo inteiro assistindo. E eu peguei pra ler o Silmarillion, né? E no Silmarillion fala, né, que Ilúvatar, né, Eru, Maravilhoso, que Silmarillion. é o deus, né, do mundo dos Senhor dos Anéis, né, Sim. o Eru, quando ele criou ali os filhos de Ilúvatar, né, que são as criações diretas dele, ele criou os elfos, que ele fala que vão ter longevidade, e os humanos, né, os filhos de Ilúvatar, que ele dá o dom de perecer, o dom de ser mortais. Olha que Quando a gente interessante. olha assim, parece que é uma coisa tipo, porra, que dom merda, né? Tipo, pra um, você dá virtual É uma imortalidade. fraqueza e não uma qualidade. O lance dos elfos é né? o quê? O elfo, ele não morre, ele só morre se ele for morto. Mas ele vive, né, gerações, gerações, gerações. Diz que ele Não só... tem morte na torre. diz Tem que eles morte- só morrem se eles Demora cansarem de viver. É. Né? E o homem não. O homem, ele permite que sofra de algumas coisas e que morra, mas é um presente. Por quê? Porque quando você não tem, tipo, o freio da mortalidade, ou nesse caso, o freio dos sentimentos e tudo mais, você perde a sua humanidade. Você perde a humanidade. Quando, Isso é quando a óbvio, coisa né? é ali, por exemplo, no caso do Doutor, voltando ao Doctor Who, se você não sofre, se você não sente, do que vale? Né? Porque o sofrimento, ele é uma... A experiência de vida, O né? sofrimento, ele é um lado de uma moeda, né? Se você tem sofrimento... Assim, se você não tem sofrimento, você não consegue ter a felicidade, porque a felicidade é a falta de sofrimento. Você só consegue ver a luz quando você está nas trevas. Exatamente, e vice-versa. E né? vice-versa. Ou até em outro podcast que eu até já comentei sobre isso, a lenda que tem das duas irmãs, né? Que elas são duas irmãs gêmeas que elas nasceram com o dom de ver o futuro. E aí, uma Isso. pessoa conheceu as irmãs, aí tinha uma que era muito triste o tempo todo, tipo, goticona pesada, e a outra muito Gótica feliz. nada suave. E a outra muito feliz. Aí ela falou, eu sei quem é quem. Você, aí chegou pra tristona, você é que só vê coisa ruim, e pra feliz é que só vê coisa boa. Aí elas falam, não, é o contrário. É o Porque a contrário, minha irmã, cara. ela só vê coisa feliz. E aí, como ela só vê felicidade, nada impacta ela pro bem. Isso. Ela não vê felicidade em mais nada. E eu só vejo coisa triste. Ou seja, qualquer coisinha que aparece pra mim já é muito feliz. A gente precisa do contraste, Exatamente. né? Pra identificar Exatamente. bênçãos e maldições. Exato. E os Cybermen, eles neutralizam esse contraste. Isso mata eles. O Cyberman, ele tem um inibidor, né, de tudo. da sensação, né, Sim, das sim. coisas todas. Então, ele tira a humanidade da pessoa. Exato. Porque se ele inibe a sensação, o sentimento, a dor, é isso. Ele tira a humanidade. Não tem o que exato. fazer. O ser Fica só humano- um cérebro dentro de um... De um jarro. De uma casca. de uma casca de lata. Uma casca, Uma armadura. em tese, mais forte do que... Não, em tese não, é mais forte. Do que... A carne. É carne Do que esse e ossos. suit de Flesh carne que a and gente bones, usa. é. Então, mas é justamente isso, né, cara? Porque você tá pagando um preço que não deveria ser pago. Tipo, você é virtualmente indestrutível, né? Você fica de aço, nada vai te matar. Sim. Mas a que custo, né? Mas a que Do custo? que adianta viver pra sempre assim? E a gente tá falando tudo isso, o lance da carne, que é fraca, nananã, que é frágil, porque o próprio John Lumick, que é o cara que tá por trás Ou da cadeira de roda, que é o vilão, diretor da o vilão Cybers maior. Industries, né, das indústrias Cybers, ele está com uma doença. Ele está morrendo. Não, e o lance do Cyberman... Ele tá se sentindo vulnerável. Ele fez pra usar nele também. Sim. Só que qual é o lance? Ele queria usar só no último segundo possível. Tipo, eu vou ficar nesse corpo até onde der. Mas ele tá morrendo. Enquanto eu conseguir ir convertendo pessoas aqui. Tem até uma cena lá que ele tá meio Darth Vader, tá respirando por aparelhos. Então assim, não é pra me fechar na casca de ferro agora. Deixa eu ficar o máximo que der. Deixa eu converter o máximo de gente que der. Depois você me converte. Exato. E isso ele não consegue, né? Porque, né, a gente sabe que vai ter lá o cara, o mordomo dele que ajuda. Porque o grande lance é que como ele treinava, né? Como ele experimentava. Ele ia pegando mendigo, né? Ele ia pegando morador de rua, ia pegando gente que tava passando fome. Isso é horrível. É horrível. E ele fazia esse decoy. decoy de tipo, vem, tem comida aqui, vem aqui pegar.
quando os caras entravam, eles eram convertidos era. daquele jeito. E a conversão de um cyber é uma coisa inumana, né, cara? É uma coisa monstruosidade. E aí, qual é o grande lance? Ele ia testando com as pessoas, ele ia fazer um exército disso e depois ele se converter. E aí, quando a gente descobre que o mordomo dele ali também tava... Né, que tipo, ele chega, ele se voluntaria. Não é bem mordomo, né? É um cientista. Não, é porque ele parece também, um mordomo. né? Ele não parece um Alfred. Ele parece um Alfred. Pra Alfred. mim, ele é tipo um mordomo. Mas ele não é um mordomo. Não é mordomo. Ele é tipo um assistente. Ele é um do assistente. Lume. Ele é meio quase que um cientista ali. Porque ele que faz os experimentos não, ali. eu tô falando mordomo de zoeira porque ele parece um mordomo. Mas esse cara, ele vai lá, ele se voluntaria. Aí o Lume fala que não. Ele vai e puxa os cabos. E o Lume fica pra morrer. E aí ele é convertido na marra. Né, cara? Ele prova do próprio veneno, né? Não tem jeito, né? Isso acaba acontecendo mesmo. Enfim, e aí vamos... entra aí a nossa turma de heróis. O comecinho eles do literalmente episódio... caem, né? O comecinho do episódio é ali aquele momento tranquilo na tardes. A Rose contando de uma aventura que o Mickey não foi e ele se sente por fora, como sempre. O doutor esquece... O lance é que é o seguinte... Olha que zoeira, o Mickey, né? ele tá à toa. É isso. Tipo, ele fala assim, ele tá segurando o botão, doutor, o que você tá fazendo? Ele, eu tô segurando aqui, você pediu. Você que aí ele, há pediu. quanto tempo? Tem uns... E aí é foda porque tempo. o doutor faz uma cara de... Putz. Putz. Pode largar, tipo né? de zoeira, sabe? Você tava segurando, né? Tipo, é mó dó. E o Mickey fala... É bullying, cara. E o Mickey, bullying com o Mickey fala, você esqueceu que eu tava aqui. Vocês ligaram o foda-se pra eu estar aqui. Tipo, eles não estão nem aí com o Mickey. E o doutor fala, não é bem assim e tal. A Mas verdade é que o doutor, ele se importa com o Mickey, ó. Claro que ele se importa. Só que quando ele tá com a Rose, a atenção fica toda na Rose. Mas você vê problema. que no momento lá pro final do episódio que o Mickey sai, aí ele fica bolado. Ele fica bolado, mas ele entende. Né? É porque o doutor já perdeu um monte de gente também, né? Mas eu acho... É sacanagem. Que é uma puta falta de sacanagem. Então, mas isso é bom porque tem o lance do karma instantâneo, né? Porque no momento que o Mickey tira o dedo da parada... Pois é! A Tardes entra em parafuso e cai. Esse karma foi muito rápido, né? Foi na hora, tipo... Foi. Olha o que você fez com o Mickey. Pá, universo paralelo. Tipo... Não, de cara nem no universo paralelo, né? Eles não a Tardes sabem. desliga, a doutor fala, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí o que houve? Não tem Vortex. A Tardes está num lugar onde não existe Vortex. A Tardes caiu pelo Vortex e agora a gente tá no nada. Não é caiu pelo Vortex. Não é um negócio assim. O Vortex não tá mais aqui. Tipo, a gente tá em nada. E aí começa a cair. Nada. Basicamente assim, eles estão num navio e o mar secou. Do nada, de um segundo pro outro. Essa e aí o navio ia bater comparação. no chão do mar, né, cara? E é justamente o que acontece. E quando a gente fala que o Tennant é dramático... Ele é, cara. É porque assim, a Tardes... Beleza, gente. A Tardes desligou tudo, apagou, caiu. Aí ele, meu Deus. Aí tem máscaras de oxigênio. E as máscaras de oxigênio. Aí o Tennant assim, acabou. Não tem mais jeito. Agora, acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que adivinha... O que eu sinto não mudará. Porque ele fala, já era, acabou. A única Tardes do universo... A única Tardes do universo morreu. Não, e tipo, aí, gente, ele fala assim, calma, a cara. gente não tem pra onde fugir, porque a Rose fala, vamos lá fora procurar ajuda. Ele, que lá fora? Não tem lá fora. Lá é o nada. Lá é o fim da existência. Nós estamos perdidos. Muito shakespeariano. Nós estamos perdidos onde nada mais há. Aí o Mickey. Tipo, Londres? Tá vendo? Fica zoando o Dramático Mickey. demais. Gente, cara, o Tennant... O Tennant é foda. Ele tem uns momentos dele, cara, que ele é muito assim, tipo... Tudo é o fim do mundo. Tudo é o fim do mundo. E a maldição do Senhor do Tempo. Meu Deus do céu. Ele é ótimo, né? Mas ele é ótimo. Ele joga o drama muito pra cima, né, cara? O doutor fricoteiro, cara. Fricotar. Nossa, mano. Na hora que ele fala assim, e ele fala com aquele tom de pesar e de... eu amo o Tennant. Parece quando um negócio pequeno acontece e eu fico fazendo a tempestade em copo d'água. Mas ele é cada um de nós, né, cara? Ele é cada um de assim. nós. Não, verdade seja dita. Se eu tivesse numa tarde do nada assumisse o Vortex, eu ia ficar cagado também. Já era. Mas você vê que isso, dependendo do doutor, a atitude seria diferente. Talvez, por exemplo, se fosse um Capaldi, ele teria tentado resolver antes de reclamar. Cada doutor agiria de uma forma diferente nesse caso. O sexto faria drama também. O sexto ia fazer... Ia fazer cair drama, no chão. ia chorar. Meu Deus, o que tá acontecendo? Com certeza. E alguns deles iam fingir que nada aconteceu. O quê? Foi nada, não. O primeiro, Deixa né? comigo. O primeiro, não, eu calculei isso. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz pra ver como é que fica sem fiz luz. De propósito, eu tô testando você. Não é verdade? Enfim, a questão é que eles estão em Londres, mas não é exatamente a Londres que eles conhecem. Na verdade, é o que eles falam. Quando eles saem, né? Eles ainda acham que é normal. O doutor já olha assim... Não, mas quem mata não é o doutor, é o Mickey. Que ele fala assim, a gente tá... O doutor fala, a gente tá em Londres,
Igualzinho a Londres, incluindo os Zeppelins, aí o Mickey fala, a gente tá no universo paralelo. Aí ele, como você sabe? Ele, eu vejo TV, eu vejo série. Eu leio quadrinhos. Eu leio quadrinhos. Todo o universo paralelo sempre tem Zeppelin, eu não sei porquê. E é verdade, né, cara? Pior que é verdade. E aí a Rose que confirma quando ela vê o Pete, né? E depois tem até um Zeppelin lá no universo muito louco lá com o 11º, do Churchill. Sim. Que o Churchill tem Zeppelin também. Não, Zeppelin eu não sei, cara. É que não sei. Engraçado. A marca do universo paralelo. Quando paralelo. você era criança, eu não via mais Zeppelin também. Eu via mais Zeppelin quando era criança. Tinha bastante. Hoje em dia eu não tenho mais. É que Zeppelin é uma coisa meio bizarra. Você sabe que ele voa com água, né? Não, eu não sei. Não é que ele voe com água, ele não voa com água, mas o que equilibra o Zeppelin, aquele troço no ar, enorme, são né? tanques de água gigante. Pelo amor de Deus. Tipo, ele tem um tanque na frente e um atrás, e você tem que manter eles equilibrados pra ele não tombar. Nossa. É muito louco, cara. Que louco. Eu tinha bastante Zeppelin antigamente, agora não da sei Goodyear, né? Da Goodyear. Da Goodyear, mó legal. Enfim, eles veem o Zeppelin, eles veem que tem alguma coisa diferente, e aí, bom, estamos num universo paralelo. E logo na sequência, né, eles já estão ali no meio da rua, bababá, e a Rose olha uma propaganda. É um negócio de ponto de ônibus. Um negócio, uma propaganda estilo Harry Potter, porque se mexe. Ou estilo qualquer ponto de ônibus da Vila Madalena que tem placar eletrônico, né? Não, agora tem vários pontos de ônibus na cidade toda. Não que é já mágica, é tecnologia. Mas é que esse é mais eletrônica, é mais Japão. É porque o universo, assim? o universo paralelo onde a tecnologia é mais avançada, exatamente. E quem é que está nessa propaganda? O menino Peter. Ele mesmo, Pete Tyler, mais conhecido como pai da Rose. Só que não. E isso é uma coisa que o doutor deixa bem claro. Isso é uma coisa que o tempo todo o doutor tem que lembrar a Rose e não adianta. Verdade, difícil desassociar. Ele desiste. Ele fala, não, porque o lance é difícil, gente. Ele fala assim, Rose, larga a mão disso, você não pode. Você não pai, pode ver esse cara, porque ele não é o seu pai. Ele é o pai de uma outra Rose. Ele é casado com uma outra Jack. Ele não é o seu Pete. Isso. Você não pode nem interagir com ele, porque você não sabe a merda que isso pode dar. Deus que me livre. E ela fica relutando, não sei o quê. A gente tem uma quebra dessa cena, né? Porque a gente vai ver o que tá acontecendo com esse Pete, né? Que o lance ele trabalha pro cara, né? Pro Loomis, né? É pro Lumic. Lumic. Isso, exatamente. Ele trabalha pro Lumic e aí ele é um cara mega importante, porque ele é inventor, ele é ricaço, tem uma mansão. Ele é um businessman. Ele é um empresário. E quando ele chega em casa, né, que é aniversário de 40 anos da Jack desse universo, que na verdade é 39 pra ela, né? Na cabeça dela é 39. A gente começa a entender como funciona essa realidade. Tipo, ele é rico, a Jack ela é mais ácida do que o normal, não existe porque Rose. Ela é rica. Provavelmente. Não existe Rose, a Rose é um cachorro. Eles não tiveram filhos. Eles não tiveram filho porque eles ficaram adiando. Eles se separaram, porque, tipo, já não tá... O relacionamento tava uma merda, então... Eles separaram, mas a sociedade eles ainda estão numa boa. Isso, tem várias coisas aí. Sim. Deixa eu só falar que os 40 anos da Jack, na verdade, são uma referência aos 40 anos de 10th Planet. Que foi a primeira vez que o Cyberman apareceu. Que é a primeira aparição do Cyberman. Não deixa de ser um aniversário de 40 anos. É um especial de 40 anos do Cyberman, basicamente. É muito maneiro isso. O Davis fez bem, não é no mesmo dia mas é o ano de da 40 exibição, anos. mas é o ano do aniversário de 40 anos do 10th Planet. Que é, inclusive, a regeneração do primeiro doutor, na verdade? Exato. O que dá aí uma camada extra pro cagaço que o 10º sente quando vê o Cyberman, né? Pois ele já regenerou por causa disso. Não, ele já teve aí... Já regenerei por menos. Ele já teve as... ele não foi um Cyberman diretamente, mas foi uma ação de ação de uma aventura com o Cyberman que fez ele cansar e regenerar. Dentro, mas o lance tipo, ele já teve pinimba com o Cyberman de tudo que é jeito, né, cara? Ele teve o quê? Pinimba. Pinimba? Treta. Treta! Vários tipos de Cyberman. Maligna. Em várias épocas, então, assim, é justificado o medo que ele sente, né, cara? Lógico que é justificado. Sim. E aí o lance é que o doutor fala, gente, fica aqui, não sai daqui... Pelo amor de Deus, não vai andar por aí. Aí o Mickey, então, eu vou fazer uns negócios. Aí a Rose, eu também vou fazer uns negócios. Antes disso tem um lance... Não, o lance é que assim, o doutor não consegue fazer os dois... Ele não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma. Então, mas ele dá um motivo do porquê não ter essa moral. Porque quando a Rose tá ali naquela, eu vou, não vou... Ele fala, vai, pode andar, pode passear, não vai ver esse cara. Só e ele volta até ele. E aí ele volta pra Tardes pra tentar achar alguma coisa pra ajudar. E o Mickey vai com ele. E aí, primeiro ele reclama, ele chuta a Tardes, faz não sei o quê, mas eles acham um tequinho da Tardes que tá com energia. Ainda. Aí ele fala assim, olha, ainda tem luz aqui, então eu consigo fazer a Tardes pegar no tranco.
Ou seja, não mas precisava como? daquele desespero. Mas tudo bem, se não fosse aquilo, Ele tava não fudido. sabia, ele não sabia. Aí o Mickey fala, mas como se você não vai ter com o que carregar? Ele fala, não, eu vou carregar. Eu vou carregar. E aí ele assopra na pedrinha e ela começa a acender. Aí o Mickey fala, que isso? Ele fala, olha, perdi 10 anos da minha vida, mas valeu a pena. Não me arrependo de nem um É segundo. como se ele tivesse soprado um pouquinho de regeneração na pedra. De energia, E aí quando eles estão falando e a pedra apaga, aí o Mickey fala, pô, mas apagou. Ele falou, não, ela tá renovando a energia. Essa isso. pedrinha é o alternador da TARDIS. Eu não sou nenhum mecânico, mas até onde eu sei, ela é o que faz a energia ficar rodando. Do tipo, se a sua bateria tá acabando, mas você ligou ela uma última vez, o carro ele não vai parar do nada, porque aquela energia vai ficar rodando Ainda ali no tá alternador. ativo. No momento de ligar, aí sim foi. para. Mas o alternador, ele basicamente, como o nome já diz, ele alterna a energia. Faz a energia ir, a energia vir. E é isso que essa pedrinha faz. Ela acumula essa energia do doutor e ela fica meio que se carregando ali, se autocarregando, Isso, basicamente. exatamente. Só que eles precisam de 24 horas. E não só isso. Enquanto tudo isso tá rolando, a Rose já tá lá fora. O celular dela já conseguiu pegar o sinal da Cybus, porque a Cybus, que é a provedora, empresa né? de telecomunicação A TIM ali, deles. é a TIM, ou a Claro, ou a Vivo, ou a Oi, dependendo Olha, de onde do jeito você que ela tá. desgraça a paleta, provavelmente Deve é ser a TIM, com certeza. Já pegou a internet e ela já deu um Google no pai, na mãe, É que ela entrou no em site da tudo. Cybus, né? E ela, inclusive, já descobriu que não existe nenhuma Rose Tyler. Não, ela descobre só lá na frente, só. Não, ela fala, there's no Rose Tyler. Ela fala. Ah, é verdade. Aí quando ela escuta a Rose, que ela não entende nada, que ela vê que é um cachorro. Ela fala assim, eu não existo nesse universo. É isso mesmo. Não tem Rose Tyler nesse então, mas universo. é porque lá na frente, quando ela escuta a mãe chamando Depois, Rose, é. e aí ela, opa, então existe. Ah, é o cachorro. Ah, é o cachorro, É nossa. qual é a raça desse cachorro? É um Yorkshire, né? pequenininho. É um cachorrinho bem pequenininho. Cachorro de apartamento, né? Isso. Eles têm uma mansão. Podia ter um Doberman, né, Podia cara? ter 5 Doberman se quisesse. Não, eles têm uma porra de um cachorrinho Podia ter aquele cachorro minúsculo. gigante que parece um cavalo, sabe? Tem um cachorro grandão que parece um cavalo. Não, e Podia também ter chamar aquele cachorro de Rose também é demais, né? esse é Pelo amor bonitinho. de Deus. E aí é aquilo, né, cara? Eu vou atrás e o doutor não vai. Dane-se. O que faz Moral o que, zero. O que dá mais força a fazer isso é o Mickey, né? Porque o Mickey fala assim, eu vou ali. Ele, onde você vai? Ele falou, Eu bicho, tenho eu minhas tenho 24 coisas. horas. Um abraço. Não, e ele fala assim, eu tenho meus interesses, eu tenho minhas coisas, não preciso contar nada pra você. E a Rose mata o que é, né? Que ela fala assim, o doutor começa a conversar com ela fala, olha, o Mickey provavelmente foi ver a avó. Ele fala, mas como assim? O Mickey, ele tinha o pai e a mãe dele, o pai largou a família, ficou só a mãe eventualmente faleceu e ele foi morar com a avó. E a avó dele, uma época, faleceu também. Tipo, ela tropeçou na escada, morreu e ele ficou sozinho. Esse é o lance dele. E então ele com certeza vai procurar essa avó. Inclusive, esse lance do pai depois é levantado quando ele conhece o Ricky e que ele fala, meu pai... Largou tudo e foi pra Espanha. Ele nasceu não sei onde, babá, e foi pra Espanha. Ele falou, não, o meu pai fez isso. E fica a dúvida de, então a gente é irmão. Então a gente é irmão, mas você é igualzinho a mim, bababá. Então você vê que a história do Ricky é a história do Mickey. Eles viveram as mesmas coisas. O doutor, ele fala isso, né? Paralelo. Qual o lance? Tem uma hora no episódio que a gente vai ver que... Porque todo esse lance da Cybus... eu tô falando que tem eventos que são iguais e outros não são. Sim, mas de novo, esses que é eram, um né? paralelo, não é exatamente igual, mas é próximo. Porque o doutor explica. Tem uma hora que... porque esse lance da Cybus é uma grande crítica ao ser humano que não larga o celular, né? Exato. Não larga... escravo quase dessa tecnologia. E aí ele vê, tipo, nossa, todo mundo tá com esse troço novo. Vocês, seres humanos, são foda, né? Aí a Rose fala, não, vocês não, esses são outros seres humanos, não é o meu povo. Aí ele fala, é um povo paralelo ao seu, vocês são mais parecidos do que vocês pensam. Pois é, porque eles não estão num planeta alienígena. Eles estão em outra terra. É uma terra vibrando numa frequência diferente, mas né? ainda é igual a Rose, sim. Exatamente, cara. E aí, qual é o grande lance, né? A história do Mickey é idêntica, né, praticamente, e ele mora com a avó, só que nesse universo a avó ainda tá viva. Isso. E aí quando ele vai, essa cena é muito foda. É triste, ele vai visitar a avó e vó, sou eu. Ela, Ricky, ele fala, não é Mickey. Ela, não, eu sei que é o nome do meu neto, não sei o quê. Aí ele fala, pô, eu devia ter consertado o tapete da escada. Então você vê que ela morreu por conta de uma negligência dele. Porque ela era cega. Então, né? Isso. Então ele se sente culpado pela morte dela, sim. Né? Ele fala, eu sei que eu sou um merda, não sei o que. Ela fala, não, você não é assim, tudo bem, depois você conserta. Você é ótimo, não sei o quê. Vem tomar um chá, vamos comer, vamos conversar, porque tem muito tempo que você não vem, você fica só com esses seus amigos esquisitos. E ele fala, que amigo, não sei o quê. Que amigo? E aí aparece já jogando um verde pra saber quem é. Não, ele jogando verde, eu acho que ele não sabe mesmo. Ele não sabe, mas ele tá jogando um verde pra ver se ele consegue demonstrar pra ela que ele conhece esses caras. Tá, ok. Entendeu? E aí,
coincidentemente, né, esses caras chegam e pegam o Rick. Pois Só que não é o Rick, é o Mickey. É o Mickey. É. Toda essa cena, né, tem toda aquela substância do Davis, né? Apesar desse roteiro não ser do Davis, é do Tom McRae. Mas ele é o showrunner. Mas o Davis é o showrunner. É. E você vê, né, que é uma cena tocante, é uma cena... O Moffat também fazia cenas tocantes, mas é sim, diferente, né? é diferente. Isso tem o cheiro do Davis, né? São outros estilos, né? Mas é mais ou menos a mesma situação. Quer dizer, ele tá ali vendo a avó. É a mesma coisa que a Rose com o pai. É a ele mesmíssima tá coisa. vendo a avó que faleceu, que ele morava com ela, que cuidou dele, que não sei... Quer dizer, é uma cena tocante, é um negócio que pega fundo ali. Sim, o Mickey, ele tá sofrendo, ele tá quase chorando. Ainda bem que a mulher é cega, porque ele tá quase chorando mesmo. Ele tá muito emocionado. Ela perceberia que ele... Não, mas aí... A avó, Mas dá pra ver que ele a avó abraça se você tá chorando, que ela pega você no colo. Ela abraçou ele, cara, a avó é inclusive. foda. E é foda porque na hora que ele vai entrar na casa dela, os caras chegam, já pegam ele, já botam dentro da van. Tadinha, ela fica tateando, ver se acha. Tadinha. E aí já pegaram ele achando que é o Ricky. E não é o Mickey. E aí fica todo esse jogo de, quem é você? Porque vai ter uma hora que eles vão chegar, vai ter o Rick mesmo, e vai ficar, será que ele é um Cyberman? Será que a Cybus já... É que eles não sabem o que é Cyberman, né? Mas, será que a Cybus já aprimorou ao ponto de fazer clonagem? E ele é um clone seu? E aí, não, ele é um irmão, porque a história do pai é igual, não sei o quê. Fica esse jogo de o que tá acontecendo. Eles tentando descobrir... Porque o Mickey também não abre o jogo, óbvio. Não, o Mickey não fala, porque ele vê que esses caras são... Não digo perigosos, mas eles são fora da lei. A gente vai ver ao longo do episódio que eles não são tão perigosos assim. Não, na verdade eles são bem legais. Não, eles são legais, mas assim, porque o Rick... porque o lance que tem o Gemini. Aí, o Gemini é o vilão, o bandido mais procurado da sociedade. Mas aí ele morreu, ele sumiu, ele parou de dar notícia. Então o Rick é o mais procurado. Agora é o mais procurado. Só que depois a gente descobre que é por conta de multa de trânsito, de ticket de estacionamento. É mentira. O nome desses caras são os Preachers, né? São os pregadores. Como se fossem pregadores. E assim, que eles estão pregando contra esse uso excessivo da tecnologia da Cybus. Porque a Cybus, ela te dá essa tecnologia toda, mas ela te deixa num cabresto foda. Porque toda a informação vem da Cybus, os produtos que você compra, o dono por trás da informação é a Cybus, tipo... Aí eles estão em todo lugar. Eles são tipo Google, gente. Exatamente. Eles estão em todo lugar, eles ouvem você. Não, e aí você o lance do download de notícias, que é uma coisa maluca, gente. Não, e você vê que, por exemplo, até as coisas básicas, por exemplo, o Pete, ele faz um produto que não tem a ver com tecnologia diretamente. Só que a dona dessa empresa... refrigerante lá, né? A dona dessa empresa é a Cybus. É a Cybus, então eles estão em todos os lugares. É meio tipo o Google mesmo. E eles se recusam a usar os earpods, né? Os negocinhos nas orelhas, porque eles... Porque aquele é o cabresto. São contra a cultura, eles são os não dominados, eles são os... A galera que vê por trás de tudo isso. Porque eles veem que tem uma maçã. A gente vai descobrir mais pra frente que quem meio que dá essa informação pra eles é justamente a Miss Moore, né? Que é a Mrs. senhora. Moore. Mrs. Moore, Que o grande lance ela trabalhava na Cybus, ela conta pro doutor. De 9 às 5, batia ponto, fazia lá vida de gado todo dia. E aí um dia eu tava trabalhando e eu vi um memorando e resolvi abrir. No momento em que eu abri, minha vida virou um inferno. Porque começou a gente na minha casa, eu comecei a ficar sendo tipo um risco de morrer e tudo mais, e eu tive que começar a viver fugindo. Eu larguei minha família. Eles começaram a perseguir ela. Tipo, real, de querer matar mesmo. E aí eu vi que... Tipo, queima de arquivo. Exato. Não, tipo não. Queima de arquivo. Sim. Né? Ela fala, inclusive eu mudei meu nome. Meu nome não é Moore, meu nome é... alguma coisa Price, é Angela Price. Né? Angela assim. Price. Então assim... Que ela fala só pro doutor. Exato. Os caras não sabem. Não, ninguém sabe. sabe. O doutor vai contar isso depois. Do tipo, eu tive que largar tudo, senão eu ia morrer. E aí ela se junta com os Preachers e ela começa, tipo... Eles começam a se abrir do tipo, tem sujeira aí. Pra melhorar a situação, eles têm essa informação de dentro, que é esse Double Agent que a gente não sabe quem é. Que é o Gemini e a gente... A gente vai descobrir na frente que é o próprio Pete, A gente nem imagina que é o próprio Pete, mas... Até porque a gente não dá nada pelo Pete. Imagina! O Pete, ele é muito parecido com o Mickey nesse aspecto. Porque assim, o Mickey, se você parar pra pensar... Esse episódio, esse two-parter, não teria andado sem o Mickey. Não, de o forma Mickey alguma. faz praticamente tudo, ó. Inclusive, Dr. e o Rose tinham morrido já, se não fosse o Mickey. O Mickey, ele ajuda o doutor a achar o trequinho que dá energia pra tarde. Isso. O Mickey que vê que do lado de fora não é a vastidão do nada, é Londres. Isso. O Mickey se junta com os Preachers e ajuda a salvar no final do lado do Zeppelin. Não. Entendeu? Ele tem papel fundamental. E qual é o grande lance? Ninguém dá nada pelo Mickey. Tem uma hora que o doutor fala, não faz nada. Ele fala o quê?
eu vou ser a porra do cão de lata de novo, nem fudendo, eu vou fazer, eu tenho minha importância. E o Gemini, é legal né, que ele mesmo vê o valor nele. Exato. Olha, e o Pete é a mesma coisa. Como no mundo regular, né, o Pete era só um cara qualquer, era só um loser que acabou morrendo, sim, por ser bom demais, esse também ia ser um loser, né? A gente não dá nada pro Pete, porque a gente sabe... Inclusive, no começo do episódio, a Rose até fala, o meu pai, ele vivia fazendo essas invenções malucas que nunca davam certo. Nesse universo deu certo e agora ele é um ricaço. Mas assim, daí a ele ser um infiltrado e a estar do outro lado, a gente não imagina, porque o tempo todo ele tá do lado da Cybus, ele é de confiança do... ele é o right hand man, né, cara, do Lumic. Assim, ele tá ali junto com o Lumic, todo mundo ali na casa dele, os convidados dele na festa, usam o AirPod, você não vê ele falando contra isso em nenhum momento. Até porque ele dá AirPods novos pra Jack, né? Exato. Isso é muito louco, né? Porque se ele é infiltrado, ele poderia ter dado um fake pra Jack pra ela não morrer, né? Pois é. É porque senão ia levantar suspeita. Não ia levantar suspeita. Até porque ele usava também. Ele usava. Lógico, né, gente? Até o Dr. V desligar o dele e que a Rose vai usar, ele usava. E não apenas isso. A família Tyler é amiga do presidente da Grã-Bretanha. Que é o presidente da Grã-Bretanha. O presidente da Grã-Bretanha. Esse detalhe é pequenininho, mas é legal de falar. É um negro. Cara, o que é muito legal. É que assim, é tudo que... E é um presidente. Ou tudo seja, que não tem mais monarquia. Não tem primeiro-ministro dessa tudo porra. que é o Arif só, não, né? É o Arif do tipo, cara, em que universo paralelo a Grã-Bretanha ia deixar ter um presidente... Ainda mais um cara negro. Exatamente. Isso não deixa de ser uma crítica que o você tá fazendo, cara. É uma crítica. O governo britânico no geral, né? Tanto o que tem de os primeiros-ministros, os governantes em si e a família real, é toda branca, né, cara? Óbvio, né? Tudo caucasianão lá, tudo brancão, branco até mais rosa. Deve ter um ou outro, mas o maior, o chefão de tudo é uma baita crítica. Nem fala de família real. Tipo, a família real já perdeu o prestígio há muito tempo. Quem importa é o presidente. Pode ser, você tá pensando de um jeito muito simples, às vezes nunca nem teve. Às vezes nunca nem teve. Às vezes teve independência. Já acabou há muitos anos. Não, às vezes teve independência, tipo, mais ou menos na mesma época que a gente, que Estados Unidos, que foi relativamente próximo. Muito tempo atrás, né? E tipo, nem se fala em família real mesmo, assim. Então você vê que o Pete, ele conhece o presidente, ele conhece o cara da Cybus, tipo, ele só pode estar do lado deles. A gente não imagina em nenhum momento que ele tá contra, que ele é um agente interno, duplo, né? Que ele tá passando informação pros Preachers. Imagina, em nenhum momento a gente acha isso de jeito nenhum. Não, e é muito maneiro, porque assim, o lance é que o doutor, ele larga a mão de tentar impedir que a Rose vá ver o Pete, ele fala, quer saber, foda-se, vamos lá, eu levo. É melhor eu levar você e eu ficar de olho do que eu deixar você sozinho. Pelo amor de Deus. E aí eles entram como criadagem, né? Eles entram como os garçons da festa de 40 anos da Jack. Da Jack. 39 anos. Exatamente. Que ela não quer falar pra todo mundo que ela tem 40. Todo mundo sabe que é 40. Todo mundo ri, mas enfim. Todo mundo ri, inclusive, né? Quando falam que é 39. Mas aí o lance é que a Rose até pergunta, nossa, você tem um papel psíquico. Você podia ter feito a gente ser, tipo... Né? O Sir Doutor e a Lady Rose. Aí ele fala, não, os garçons, a galera que serve... Eles sabem das paradas. Aí ela fala, como é que você sabe disso? Aí ele fala, tá vendo a menina ali? A que tá servindo, a fulana? Aí ela, quem é ela? Ele fala, não, a fulana de tal, ela tá servindo ali, ela me contou isso. Quer dizer, ele já conseguiu inside information. Amizade, né? Já fez amizade, já tá sabendo das informações, já tá sabendo das paradas. Então, assim, é muito legal, porque ele já é muito ratão, né? Mas a princípio não tem nada demais, né? Tipo, ele descobriu que o Pete trabalha pra Cybus, né, em dado ponto, né, porque a empresa que o Pete trabalha pra Cybus. Isso. Mas até aí não tem nada de bizarro, tipo, ele tá só achando estranho porque tem esse lance dos AirPods, mas ok, é cultural dessa realidade. Foda-se, ela quer ver o Pete, vamos lá deixar ela ver o Pete. E aí, é justamente nessa hora que tem o estouro dos Cybermen, né, cara? Isso. Por que acontece? Porque nos bastidores a gente vê que o Lumic já está a todo vapor, ele matou o assistente dele, testes. Né? Isso. Tem uma hora que, no comecinho, né, quando ele faz o primeiro Cyberman que a gente vê, ele fala assim pro cara, agora vamos massificar isso, não sei o que. Aí ele fala, não, calma. A gente tem que levar pra Genebra primeiro. Eles têm que aprovar, porque, tipo, querendo ou não, a gente fez um novo tipo de humano. Esse uma nova forma de vida. Uma nova forma de vida. Tipo, é muito controverso isso. Eles vão achar que a gente tá brincando de Deus. Aí ele fala assim, mas nós somos. Aí ele fala, não é assim, a gente tem que resolver. Ele, mas você não vai conseguir resolver nada em Genebra se você estiver morto.
Aí o cara fala, como assim? Ele fala, mata. E aí o Cyberman mata o cara. Então você vê que ele não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo nenhum. Ele vai passar por cima de tudo e de todos pra executar o plano dele, que é fazer o mundo cyber, transformar Londres inteira A Grã-Bretanha em inteira. um exército, né? Na verdade é mais do que a Grã-Bretanha, né? Ele tem ele operações... fala da Grã-Bretanha, a primeira ação, né? Mas ele tem ações nos 7 continentes, incluindo na América do Sul. Ah, sim. Beijos, Brasil. Então, mas aí tem que ver do que os Cybermen são feitos também, né? Porque dependendo do ferro que é, a maresia come bonito, né? Aí você vê que a galera, tipo, litoral já... Santos, Cabo Frio, o Cybermen tem que ser Já no mínimo era. de inox. Porque senão corrói, Vai cara. corroer, Tinha uma amiga minha, ela fez faculdade comigo, essa menina, que ela era de Búzios. E ela falava que todo ano ela trocava de geladeira, porque a maresia comia o ferro da Que geladeira. absurdo, Tanto que bicho. lá era mó barato. Nossa, Então que absurdo. o Cyberman tinha que ser adequado pra isso. Vamos comprar uma geladeira A gente vê mais pra frente que tem até Cyberman de madeira. Às vezes deve ter um Cyberman de aço inox. Cepo de madeira. Um Cyberman de madeira. Cyberman de madeira. Mas sim, aí ele tinha operação no planeta inteiro, com certeza. Pois nada ia impedir esse cara de passar por cima de quem fosse. É que assim, dane-se. o Lume, que ele é o clássico vilão de quadrinho, né? Classicaço. Tipo, vou dominar o mundo. Sim, Tipo, total. não tem nem muita motivação. A motivação dele é, eu tô fudido, eu tô morrendo, eu vou fazer com que a humanidade não tenha que passar por essas intempéries de sofrimento, de doença e tudo. Eu vou virar um também eventualmente, vou governar todo mundo. Acabou. E o mundo fica tranquilo. Belezinha. Não, né? Não, né, gente? Não é assim. Eu não sei o que acontece com vilões em cadeiras de rodas. Tem Que bastante. tem bastante. vários. E uma curiosidade mas tem legal. o Xavier que não é vilão e tá na cadeira de roda também. É verdade. Uma curiosidade legal é que esse ator, né, o Roger Lloyd Peck, infelizmente Ele já já faleceu, faleceu. Por uma coincidência, Coincidência. ele tinha machucado o tornozelo. Caramba. Pouco antes das filmagens. Olha aí, ficou certinho no papel. E aí falaram assim, olha... Durante o roteiro inteiro, ele só tá em cadeira de rodas. Vamos? E ele fez com o pé quebrado mesmo. Caramba. Mas você aí. vê que coisa louca, né? Muita coincidência, cara. Mas assim, e aí ele dispara... E ele tá brilhante no papel, eu gosto desse ator. Não, ele muito bom. Ele é foda. Ele chega a levar ao presidente, né, a proposta do Cyberman, e o presidente fala que não, que nem fudendo, que ele vai o deixar isso presidente passar. acha um absurdo. Não, ele fala assim... Ele chega a falar, é obsceno. Não, ele fala, exatamente, é isso que eu falar. loucura, tipo... Aí o presidente não, fala, cara. não vou aprovar isso é uma loucura, mas a gente se vê na festa da Jack, vamos tomar umas, tá tudo certo. Vou fingir que isso nem aconteceu. Alta nata da sociedade, né, Jack Tyler? E aí, enquanto tá rolando a festa da Jack, ele faz o pronunciamento dele. Isso. Porque ele sabe que o presidente vai estar lá. Ele fala, agora o pau vai comer, vai descer Cyber e vai matar geral. E é o que acontece, tipo, os Cybermen, eles entram pela janela, estourando a janela. A gente já tá aí, é o fim do primeiro episódio e é um puta cliffhanger, né? Que na mansão ali do Pete, tá o presidente, tá todo mundo, e os Cybermen começam a chegar. Isso. Quando ele chega, é foda demais essa cena. Já chega pra atacar, já chega pra matar, mata um monte de gente. O Tennant, ele deixa claro, na atuação dele, tipo, que ele é um cara carregadaço, que já viu esses seres muitas vezes, e ele fala assim, é impossível tá acontecendo isso. Aí a Rose fala, o que é ele? Eu não posso, não dá pra ser eles. Ela, mas o que é? Aí ele fala, são os Cybermen. Tipo, não tem como serem eles aqui agora, tipo, é muito azar, entendeu? Na minha cabeça eu já tinha acabado com esses caras há muito tempo. E eu tô várias em outro lugar. vezes, inclusive. Exato. Eu tô em outro universo. E aí eles chegam, quando eles começam a estourar e eles matam o presidente, eles dão um pederneiro no presidente. Matam o presidente, começam a matar um monte de gente. Kill the president. Não, porque ele fala assim, o Cyberman lá chega, ele fala, você quer ser convertido, você quer receber o seu upgrade, porque ele fala assim, nós... ele fala, você veio matar todo mundo? Ele, não, nós somos os humanos 2.0, nós somos os novos humanos. Nós recebemos a nossa atualização. Você quer receber a atualização? Aí o presidente fala, mas nem por um caralho que eu vou... Não quero. Aí eles falam assim, então você é incompatível com a atualização. Se você é incompatível, a gente deleta você. E eles matam. O Tennant, né, o 10º, ele já entra numa de... Não, a gente se rende, não tem problema. Não, eu não quero saber, eu me rendo. Na verdade, ele fala, não tem rendição. Ele vê a rendição como única alternativa. Em nenhum momento passa pela cabeça do doutor ou tentar burlar, ou tentar passar por cima, ou tentar... Não. É tipo assim, eu me rendo, me leva. Tipo, ele vê que ele não tem... Então, mas é porque isso é diretriz... nem o que fazer. É porque, vamos lá, como ele enfrentou vários tipos de Cybermen, todos os que tinha até agora ele já tinha enfrentado. Sim. Né, até então. Existia um Cybermen que tinha isso por diretriz. Do tipo, faça prisioneiros.
Porque né, na série clássica não era essa atualização mega cibernética que tem aqui. Sim, né? Eles sim. faziam os prisioneiros e aí, eventualmente, eles podiam até ser atualizados e tal. Não era atualização, eles eram convertidos. Era o processo da conversão. Mas o grande lance é que, assim, é o que ele fala. Beleza, se eu me render, eles vão me levar cativo. Eles não vão me matar de cara, eles não vão me robotizar de cara. E aí o Cyberman fala, não, tá bom, você se rende, você não serve pra gente. Dane-se, você é incompatível. Gente que se rende não vale a pena, não é compatível. Deleta. O episódio acaba assim, né? Acaba quando eu tô pra morrer. Com o doutor no desespero, todo mundo cercado, tá lá a Rose, tá lá o Pete, tá lá... Eu não sei se o Mickey tá... Não, o Mickey tá com os caras lá. Com o Rick. E aí, tipo, é isso, o doutor desesperado, com pavor na cara, com os braços pra cima. Eu me rendo. É que os Cybermen de antes, eles pleiteavam mais. Assim, tipo... Você conversava, você negociava com os Cybermen. Esse não, esse é tipo assim, o meu líder mandou fazer, eu tô fazendo, ou mata ou converte, acabou, não tem conversa. Não tem conversa, né? E aí ele entra no desespero, e as pessoas demoraram uma semana pra descobrir o que ia acontecer em seguida. Loucura. Que, na verdade, no primeiro momento, quando a gente vê, parece que ele tá usando a screwdriver, mas não é, né? Ele tá, o grande lance, quando volta, né? Ele estoura esse Cyberman com a pedrinha. Com a pedrinha da tarde que ele tá carregando ali. É a pedrinha mesmo, né? Porque a gente ficou de cara quando a gente... Eu não lembrava dessa cena. Eu também não lembrava dessa cena. Aí quando a gente foi rever, quando fez eu falei, é a chave? Ele tá usando a screwdriver pra poder fazer esse raio? Que bizarro. E aí parece que é a pedra mesmo, que ele canaliza a energia pra estourar o Cyberman. A pedrinha lá do alternador. O alternador da Tardes. Ele consegue ali... num breve momento, dar uma dispersada no Cybermen que estão ali em voltinha, mas não ele em estourou todos. 3 Cybermen, né? E aí eles conseguem fugir e tal, mas aí fica aquela correria e corre pra eles lá, se corre pra juntam com cá. a galera do Rick depois. E aí, assim... Ainda na mansão, o Pete tá desesperado porque ele não encontra a Jack. No meio da confusão, a Jack se escondeu num cômodo qualquer. E o Pete tá correndo atrás da Jack. Lembrando que a Rose já tinha de conversado tanto com o Pete quanto com a Jack, né? Sim. Aí ela descobre o lance que eles estão divorciados. Ela pois tenta ainda juntar eles, fala, não, ele vale a pena. A Jack briga com ela porque essa Jack é meio escrota. Não, e aí... porque... Essa Jack não conhece quem é Rose, mas é que essa Jack, ela, em comparação com a nossa Jack, ela é meio chatinha, Ela né? é pior, ela é bem pior. Mas aí, beleza. Tem todo esse lance, se pega pra capar, eles perdem da Jack, e como é que tá a formação, tá? O Pete, o Doutor e a Rose, e aí chega a van dos Preachers. Chega a van com o Mickey lá com a salvação, né? E aí, vambora daqui. E o Pete, não, precisa ser a Jack. E a Rose fala, esquece. Tem que ir agora. Não tem jeito, a gente tem que ir agora. E é muito bacana porque é nessa hora também que a gente descobre que o Gemini é ele, né? Que ele fala, não, vocês estão malucos, vocês demoraram, não sei o que, mas como você sabe? Ele fala, eu sou o Gemini. Eu que tava passando informação, caralho. Exato, eu sou o Gemini. Aí eles... A mulher, a Mrs. Moore, ela fica até assim, tipo... Caraca, né? Tipo, eu recebia as notícias desse cara e é você, sabe? Eles estão lá, né? O doutor, tá todo mundo conversando, o doutor. Inclusive, se alguém quiser saber, eu sou o doutor, tá? Tipo, ninguém tá nem aí pra ele. O doutor, ele fica meio. Não que ele seja de lado, mas a ação é bem em cima da família ali da Rose. Me levanta muitas questões. E dos Preachers, né? O fato. Ele fala que ele é o doutor e ninguém esboça nada e tudo mais. A gente sabe que o mundo de Pete é uma realidade sem o doutor. Tanto que o doutor que vai residir nele é o Mãozinha, né? Que é esse meio doutor só. Exatamente. Eu fico me perguntando se nessa realidade sequer existem os Senhores do Tempo. Talvez nem existam. Ou será que tem Mondas nessa realidade? Porque da onde vê esse conhecimento do Cyberman, entendeu? Pois é. Porque às vezes não tem o doutor, mas porque, sei lá, o doutor nunca saiu de Gallifrey nessa realidade. Pode ser também, né? A gente não sabe. Porque assim, na minha cabeça, óbvio, né? Se bem que a gente tem inferno, mas a gente não sabe se inferno mas inferno tem o doutor. Mesmo. E a gente não sabe se essa não é, terra... porque o inferno é destruído. Não, é a terra... Não, o mundo de inferno vai pro cara, ele some, ele não existe mais. E o doutor no universo de inferno é o líder, né? Ele se torna outro. Não, porque isso é uma coisa também. Outro universo. O doutor, ele tem esse conhecimento de causa de universos paralelos, ele deixa isso bem claro no começo do arco, né? Do começo desse two-parter. Isso. Porque a gente tem um dos melhores, o meu arco favorito do terceiro doutor, que é justamente Inferno, né? Que é o arco final, inclusive, da Liz.
né? Que Sim, o terceiro, ele tá o tempo todo tentando fazer a tarde dele pegar no tranco, e aí, né, porque ele tá isolado na Terra. E aí, nessa, ele faz a tarde viajar pro universo paralelo, que é a Inferno Land lá, a Terra do Inferno. É a Terra do Inferno. Aí lá tem, tipo, tem o Brigade Leader, tem a Platoon, não sei o que lá, que é a Liz. Que é a Liz. É um universo bizarro, que a gente sabe mais pra frente, a gente vai ter livros e quadrinhos e universo expandido no geral, que fala que essa realidade do inferno, qual é o seguinte? O segundo doutor foi exilado na Terra, tal qual o segundo da nossa realidade. Normal. O normal. Só que quando ele cai na Terra, ele resolve anarquiza. Tipo, ele começa a dar tecnologia demais pra Terra, tudo muda e ele vira... Vocês acham que eu mexi muito? Vou te mostrar, né? E aí ele vira o líder, ele muda de alcunha. Ele deixa de ser o doutor e vira esse... É uma parada meio até Big Brother. Assim, ele vira o grande irmão mesmo. Que foda, Ele vira o líder. A gente tem até a foto dele aparecendo no inferno. Ele não aparece em nada. É bem legal. Mas nessa realidade, não tem doutor. Não, eu acho que não tem mesmo, assim. Não tem interferência dele nos eventos, ou pelo menos não aparece, né? Eu acho que é nesse momento, né, que o Pete fala que foi parar numa gangue tipo do Scooby-Doo, né? Ele Vocês fala, são tipo Scooby-Doo? eu teria resolvido tudo se não fosse a gangue do Scooby-Doo. Vocês têm até a van, né? Vocês têm até a van, né? Pô, até isso parece com o Scooby-Doo. Mas é justamente, né? O arco ele vai rodar agora nessa perseguição maluca entre essa resistência e o Cyberman. Porque nesse meio tempo, o próprio Lumic é convertido, né? Ele não vira um Cyberman comum, ele vira o Controller. Cyber Controller. Que é muito maneiro, porque ele tem o cérebro muito mais exposto poderoso, e tem a cadeira. Muito legal. É maneirão. O design é bacana. A gente perde o Rick nesse meio, né? Isso vai ser importante pro arco, né? Porque qual o grande lance? Isso vai ser fundamental pra história do Mickey. O Rick morre, e aí é foda, porque no começo, o cara lá, o lourinho, que era o braço direito do Rick, ele fala Jake. assim... ele pergunta assim, meu Deus, ele morreu, quem foi? Foi o Mickey ou foi o Rick? Aí o Mickey fala, não, foi o Mickey, eu sou o Rick. Ele fala, nem ouse se passar por ele. Você não é metade do homem que ele era. Pois é. Né? Você vê que eles eram muito colados, né, cara? A gente vê, inclusive o Jake é um personagem que ele aparece no comecinho, bem no comecinho. Ele tá com os mendigos, ele tá com os mendigos que vão ser convertidos ali. Então você vê que ele já faz parte dessa resistência aí da Princesa Leia, né? Que ele já tá dos Preachers da Princesa Leia. Da Princesa Moore, né? Da Princesa Moore. Ele já tá operando há algum tempo, eles já estão operando há algum tempo com essas operações. Eles já têm o quartelzinho general, que é a cozinha do Rick, né? Então, assim, as coisas já estão acontecendo. E quando acontece essa treta toda, e eles se separam, né? Tem um dado momento que cada um vai pra um lado e o Rick fica com o Mickey. Sim. E aí o Rick Nick morre. e eles estão fugindo lá do Cyberman, eles estão num beco sem saída, que o Rick tenta escapar e ele não consegue, né? Tipo, ele é pego e ele morre bem ali. E o Mickey está correndo, porque senão ele vai morrer também, e na hora que ele volta, a Rose, na hora, fala, é você, né, Mickey? Tipo, ela já tá desesperada, porque só volta um. São momentos desesperados do tanto do Jake como da Rose, né? E porque aí quem perdeu quem? E aí a gente vê que é o Mickey mesmo. Exato. E aí o Jake que fica bolado. Pois é, tanto que o Jake ele vai ficar com o Mickey e eles que ajudam a derrotar tudo no final, né? Porque eles ficam só eles dois, a Miss Moore tá só ela e o doutor e ela morre, e a Rose fica com o Pete. Que ela revela, né, o nome dela ali pro doutor, e eles estão num lugar mais perigoso mesmo, porque eles estão dentro da própria Cybers. Eles passam por um corredor que tem vários Cybermen. Sim, e a Rose fica com o Pete. E a Rose fica com o Pete, mas ela não revela que ela é só a filha, bababá. Mas tem uma cena muito legal antes na festa, né? Que eles estão conversando e ela tá ali trocando ideia com ele porque ela quer ter algum contato com ele, porque é o pai dela que morreu. E aí eles ficam conversando. E aí ele fala coisas pra ela, ele fala segredos pra ela. Que tipo, mano, você é um cara poderoso, você não falaria isso pra uma garçonete. Ele não sabe explicar. Aí ele fala, nossa, mas por que eu tô confiando em você pra falar essas coisas? Você vê como o vínculo, ainda que eles nem sejam... A vibração é igual, né? É o vínculo, cara. Ela é uma Tyler, ela tem o DNA do Pete da outra terra. Tipo, não tem o que falar. Eles têm uma conexão apesar de tudo. Sim. Tanto que no final, quando ela revela e ela chama ele de pai, ele fica tocado. Ele fala, então, não faz isso. Então ele sabe que existe sim um vínculo entre eles, pois né? Então é inegável. É inegável. O lance é que eles vão, tanto o Pete quanto a Rose, eles botam earpods
quebrados, assim, fakes, e se passam por pessoas zumbificadas ali que estão indo pra conversão. Isso. Nessa, é legal essa parte. Quando eles chegam ali no lugar onde tá tendo todas as conversões e tal, um Cyberman para eles e fala: Ei, você é o Pete, não é? Você é o Pete Tyler? Aí, sim, confirmo. Aí, eu era a Jack Tyler. Aí ele quebra. Aí ele fala: Você é a Jack? Aí ele fala: Não, eu sou a unidade que foi a Jack. E você não tá. O cérebro da Jack está dentro do meu corpo. E você não tá funcional pra ser convertido. Nossa. Na hora ela quebra ele ali. E ela que acaba desmascarando eles, porque imediatamente tem uma caralhada de Cybermen em volta. Eles já pegam eles e falam: leva. Tipo, leva sei pro lá. controller. Porque eles não conseguiram disfarçar, né? Sim. Eles foram pegos. Pois é, o doutor ele tá em outro ambiente desse mesmo Ela lugar, desmascarou né? eles. O doutor ele tá vindo por baixo ali das Cybers enquanto eles estão em cima. E em dado momento vai parar os três ali, esse trio, Pete, Rose e doutor, na sala do Cyber Controller, que era a sala do Lumic. Isso. E aí que ele diz que tem toda essa conversa de que o Lumic ele é um pouco mais consciente do que os outros Cybermen, né? Por ele ser o controlador, ele pleiteia mais, ele conversa mais. Sabe o que parece? Que ele mantém... que ele quase não tem humanidade já, né? Antes de virar Cyberman. Exato. Porque ele não tem sentimento mesmo, ele é um puta de um cuzão. Então, assim... Me parece que ele consegue manter mais... Ele mantém mais. Não só consciência, mas conhecimento controle. mesmo, né? Controle. Ele é o Cyber Controller. Ele tem mais controle mesmo. A forma que ele age como Cyber Controller e como humano é quase igual. Tanto que quando Porque não tem humanidade nele. O Cyberman que leva eles... Ele fala: cadê o Lumic? Cadê o chefe de vocês? Aí ele fala: o Lumic, a unidade Lumic já foi convertida. Isso. Aí ele fala: doutor, então ele virou um Cyberman que nem vocês? Aí ele fala: não. Ele é superior a todos nós. Isso. Então, tipo, ele é o criador mesmo. Faz sentido ele ter mais conhecimento, né? Sim. E aí tem todo esse lance de: e aí, você quer não ter sofrimento, você quer não ter dor, e o doutor fala que não vale a pena viver, se é pra viver essa casca oca. Sim. Né? E aí, enquanto eles estão falando isso, qual é o lance? Ele saca que o Mickey ali com o outro menino estão vendo as coisas. Sim, porque eles foram os responsáveis pra ir lá pro centro e desativar a porra toda. A grande verdade é que esse tempo inteiro eles estão enrolando os Cybermen pra dar tempo do pessoal do outro lado descobrir os códigos. Nós vamos falar a verdade, que o grande talento do doutor é embromar, enrolar, enganar, até chegar na solução. Qual é o plano? Eles vão desligar os inibidores de sentimento ali dos Cybermen, porque é o que o doutor explica um pouco antes no episódio. Qual é o plano? Se os Cybermen... por que eles são assim? Por que eles não sentem? Ele fala: porque a barbárie que é feita com eles, pra eles virarem esse monstro, se eles tivessem ainda os sentimentos e tudo, jamais eles enlouqueceriam. Isso. Eles morreriam. Inclusive, essa fala ele tem com a Miss Moore na hora que eles encontram um Cyberman caído e o inibidor quebrou. E é uma mulher dentro... Aí ela fala: por que eu tô com tanto frio? Aí o doutor, na hora ele fala: putz, desculpa. I'm so sorry. Desculpa mesmo. Aí ela fala: mas o que houve? Ele fala: a gente quebrou o inibidor dela. Ela tá nesse corpo e ela tá entendendo, ela tá sentindo. Consciente. Ela fala: por que tá frio? Cadê o fulano? Aí a Miss Moore: quem é fulano? Aí ela fala: não deixe ele me ver assim. Dá azar ver um dia antes do casamento. Mano, tipo, não, cara, ela nem fala casamento, é ver um dia antes e a gente já mata, que é isso, exato. né? Porque pra bom entendedor. Então, assim, é triste, cara. Não, é bizarro. É digno de um filme de terror isso. É triste, cara. Não é triste, é digno de um filme de drama também. Porque essa pessoa, ela ia se casar. E agora ela virou um Cyberman. Ela morreu. Ela não existe mais. Não, né? É foda, cara. E daí o doutor faz esse plano de tipo: beleza, então já que você tem esse exército, eu vou fazer esse exército se rebelar contra vocês e morrer, porque não é nem rebelar, eles não vão vir te matar. Eles não vão aguentar permanecer assim. Ele vai quebrar os robôs dele, é exato, isso. Basicamente, você quer um exército? Então, vou quebrar seu exército. Vou quebrar seu exército, exatamente. E aí ele fica dando essa enrolada e ele tá falando, ele vê que tem câmera, ele, Mas é uma enrolada foda. Esse negócio que eu tô fazendo aqui... É muita enrolada mesmo. Essa parada que você tá fazendo, Lume, qualquer idiota conseguiria o código pra mim. Por quê? Ele tem que chamar o Mickey de Mickey o idiota. De idiota. Já virou carinhoso quase, né? Ele fala: um idiota conseguiria o código de não sei quantos dígitos. Aí o Mickey tá ouvindo isso, ele já... Opa, peraí. Ele tá falando comigo. Não, detalhe, o Mickey e esse carinha, o Jake, eles conseguem ganhar de um Cyberman na porrada. Sim. Porque eles acham: não, é só exposição. E aí o Cyberman começa a mexer. Ele começa a mexer. E eles conseguem derrotar o Cyberman ali. E ele consegue hackear o PC ali do lugar. Porque o Mickey já mostrou ele tem habilidade de hacker. Ele tem habilidades ótimas com computador. Isso não é novidade, não é colocado hoje. Não, ele vai desenvolvendo ao longo do tempo esse
você vê que ele vai se aprimorando em hackear, E porque ele ele começa a fala, buscar o que ele é bom de fazer pra ajudar. E ele fala pro Jake, eu sou bom nisso, daqui. E ele já... É. E, na verdade, eles tinham que tentar quebrar aquela placa, né? E aí eles não conseguem. Aí eles começam a hackear. Aí eles veem o doutor falando. Aí ele fala, não sei o que do código. Não, ele fica... Qualquer idiota conseguiria esse código de não sei quantos dígitos, que ia fazer tal coisa. E aí ele vai. E ele acha o código, maravilhoso. manda por SMS pra Rose. Pra Rose. O doutor... A Rose pega e fala, é pra você, doutor, toma. E joga o telefone pra ele. Na hora que o doutor mete o telefone ali no... Acabou. Parece ser um carregador, um negócio que encaixa o telefone... O código aciona, vai pra tudo, e na hora aí é uma maluquice que o Cyberman começa a gritar de dor. Tem uma. Essa cena é foda. Triste até. Tem um Cyberman que começa a chorar. Sim. Ele começa a falar, começa a gemer, e ele começa a olhar pra um. De tristeza. Não, é de desespero, porque ele olha pro espelho, se vê, e ele começa a tentar passar a mão no espelho, ele não sente nada, ele cai no chão. Aí tem um que a cabeça explode. Aí tem um que cai no chão, começa a se tribuchar. Aí começa aquela loucura coletiva mesmo. Tipo, você vê que os caras estão... o pessoal que tava ainda na fila da conversão começa a ver aqueles aparelhos todos e começa a gritar, começa a querer correr, que eles ainda estão só com os AirPods. É uma confusão, uma loucura. E, de novo, gente... Nada seria possível se não fosse Mickey Smith. Não, Essa é a real. O doutor teria conseguido sem o Mickey? Teria. Não, ele teria dado o jeito dele. Lógico que ele teria dado o jeito dele. Talvez dê até mais trabalho. Ele ia ter que fazer, ele ia pegar outro caminho. Pois exato. Porque ele sabia que o Mickey estava indo na central pra desativar a porra toda. Eles saem então correndo. Seria mais complicado o doutor e a Rose sozinhos. Exato. O Mickey tá em um dos negócios ali, dos dirigíveis. O doutor com o Jack. O doutor com o Pete. Caraca, eu veio Jack de longe. Jack Harkness. É porque hoje é aniversário dele. Beijo. É verdade. E pra Alex Kingston também. Exatamente. O doutor. No dia da nossa gravação. Gravação, gente. O doutor com o Pete e com a Rose, eles saem, né? Eles pegam, porque tem o dirigível, né? Que o Mickey vai buscar eles, né? Agora é a hora da loucura, tem que fugir. O Mickey vai buscar eles, joga a escada de corda ali. Quando eles estão subindo, nisso o Lume, que ele já se soltou da cadeira, porque ele começa a gritar. Pois eu achei muito louco isso, ele se soltar da cadeira. Não, mas ele teve o upgrade, ele consegue andar de novo. Ele consegue, né? Ele já não tá mais E aí vulnerável. E aí ele vai atrás e ele tenta, ele quase pega o Pete. Aí o doutor passa a Sonic pra ele corta as cordas com a Sonic. E o Lume cai pro fim dele, né? Ele cai no fogo e morre. Eu vi, né? O Pete que tá usando a Screwdriver. Só que tem uma hora que é só o bracinho. Eu falei, gente, mas é o doutor? Porque o doutor também tá com traje de smoking e tal. Tá de smoking, Aí quando eu vi que era o Pete, caraca, era o Pete, mano, que foda, é maravilhoso. O doutor entrega a Sonic pra ele, né? Se ele joga no ar, o Pete pega. É bem legal. Sim. Enfim, eles derrotam ali o Lume. E aí... saindo do Zeppelin e tudo mais. O Mickey pilota o Zeppelin porque ele aprendeu no PlayStation. Como é que você conseguiu aprender isso? No PlayStation, onde eles fazem os gráficos desses CGIs daqui. Com certeza! PlayStation 1. Então, mas aí é isso. Eles derrotam ali o vilão, né? Eles acabam com o Cyberman desse universo. Sim. Aparentemente, todos. A gente sabe que não são... Ainda vai ter coisa por aí. A história nos leva a acreditar que... Ainda vai ter muita treta nesse universo, né? Mas aí, qual é o grande lance? A gente tem o Mickey decidindo ficar. Porque eles têm a despedida ali. Esse é o grande... É a grande jogada e é o grande momento de crescimento do Mickey, eu acho. Sim. Porque, assim, ele tem se provado aventura após aventura que ele é digno, sim, de ser um companion, que ele tem habilidades que são úteis pro doutor e pras aventuras e tudo mais. E não só isso, aos poucos ele foi percebendo o valor que ele tem. E eu acho que ele chegou no nível em que, tipo assim, eu não preciso disso. Sim. Eu não preciso da Rose, eu não preciso do doutor. Eu posso ter minha vida sozinho. Não, o que ele fala... I am my own man. Porque assim, eles se despedem, a Rose tem aquele lance com o Pidge de, vai embora, eu sou sua filha. Que é super triste. Que é super bonito. Que é bem triste. E ele fala, beleza, vamos aí, vambora. Aí o Mickey fala, então, eu vou ficar. Aí nisso, a Rose fica desesperada. Que ela fala, você vai ficar? Como? Aí ele fala, que importância eu tenho com vocês? Eu não tenho mais nada me prendendo. Ele fala com a Rose, né? A gente já teve um negócio muito bonito, isso acabou, passou. Você tá em outra já, eu não tenho mais nada do outro lado. Eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais avó, meu pai abandonou, eu sou sozinho. Aqui
eu posso ser importante. Aqui eu ainda tenho... Eu tenho um papel a desempenhar. Eu tenho um trabalho. Esse universo não tem mais o Rick. Eu posso suprir a falta do Rick pra minha avó, que precisa de mim. Ela precisa tá aqui de ainda, alguém. E o Rick morreu. Eu tenho que tomar conta dela. Essa é a minha segunda chance de salvar a minha avó. Eu acho que é isso que prende ele mais. Com ela, né, cara? Claro, com certeza. E isso é muito duro pra Rose, porque a gente tem que lembrar que eles são amigos de infância. E o doutor a gente ele viu deixa lá bem no claro, episódio lá dos bichos na igreja. Sim, o que Father's é justamente o Father's Day, que é com Pete. Que assim, a Rose e Mickey se conhecem desde criancinhas. Desde que ela é bebê. A neném Rose já tinha o Mickey criança ali junto. Então, assim, eles viveram a vida inteira juntos, eles namoraram, eles foram apaixonados, eles se amavam. Tipo, isso acabou, mas o laço permanece. Não, e outra, o doutor ele deixa que ela fala assim, então tudo bem. Ela fica muito a gente pode mal. viver ele às vezes. O doutor fala, não pode não. Acabou. É o universo paralelo. Acabou. A gente passou daqui, eu não consigo ficar indo e vindo de universo paralelo, não é assim. Ele fala, eu vou fechar a porta. Seja lá o que for que tem que fechar pra não ter mais acesso aqui. Não pode ter um universo colado com o outro. Então, assim, tchau. É despedida. Acabou. Você nunca mais vai ver o Mickey na vida. Meu, ela fica... Eu chorei. Não, é emocionante, é emocionante. O Fred viu. Eu fiquei bem mal, mesmo sabendo de tudo que vem depois. Porque depois a gente fica mais mal ainda, né? A gente fica pior ainda. Porra! Não, na verdade o Mickey tem um final super bacana, mas a gente fica muito tocado com essa cena. É uma cenona, bonito. É muito bem trabalhado tudo nesse episódio. Tipo, o lance dele cantar essa bola dele com a avó e depois colocar o Rick morrendo. Cara. E a gente já tá com essa... Pra você ter uma noção de como tá tudo muito bem trabalhado nessa temporada, a gente tem essa noção do Mickey querer ter a sua importância plantada lá em School Reunion. Pois é. Né, que tem o lance de não seja o cachorro de lata. Ele fala disso aqui. Entendeu? Então você vê como ele já tá reconhecendo o valor dele mesmo. Tipo, ele fala, eu não quero ser o cachorro de lata. Eu não vou ser o cachorro de lata. Aqui eu faço uma diferença. Então olha eu vou ficar que crescimento, né? Por isso que a gente fala. O Mickey é um personagem. É um exemplo de curva de crescimento de personagem, sem dúvida. Muito sem grande dúvida. Mesmo, e é isso. E aí acabamos esse arco maravilhoso, cara. Curiosidades bacanas sobre o arco que a gente vai trazer aí. Tem um monte. Tem uma que eu gosto bastante, que o diretor desse episódio, isso é muito legal. Isso. Pera, gente, vamos respirar. Vamos respirar. Esse final foi... E a gente tem o next time do melhor episódio. Não, deixa isso pro final do podcast. Não é agora. Não vem falar disso agora. Eu já tô empolgada já. Vamos lá. A gente tem, cara, esse episódio aí, esse two-parter, que é uma comemoração dos 40 anos de 10th Planet, que é justamente a primeira aparição do Cybermen e aí o que leva à regeneração do primeiro doutor. Do primeiro pro segundo. Nada mais justo do que a gente ter um episódio de Cybermen, né, cara, dirigido por um cara que dirigiu episódios da série clássica. Série clássica, olha. Quando a Rona Munro entrou, né, que a gente falou, ela dirigiu série clássica, agora vai dirigir aqui também. Na casa, ela roteirizou, né? Série clássica, agora tá roteirizando. Alguém de equipes de clássica participando da era moderna. Exatamente, né? E a gente tem isso aqui também, né? Ela roteirizou lá na clássica, agora tá roteirizando aqui, e o diretor desse episódio, ele também dirigiu episódio da série clássica, né? Pois é, o Graham Harper, ele foi o diretor de Caves of Androzani. Sim, maravilhoso. E ele também teve seu trabalho ali em Warriors Gate, mas antes ele era Assistant Floor Manager, né? Ele já estava ali nos bastidores. Em Colony in Space, Planet of the Daleks e Planet of the Spiders. Isso é muito maneiro. E também fez Seeds of Doom e Warriors Gate, como eu falei. E ele dirigiu Sarah Jane Adventures. Ah, olha aí. Então já tava rolando nessa altura do campeonato? Acho que é do ele próximo ano. Ele vai vir então, assim, esse cara, ele trabalhou em várias instâncias de Doctor Who. Sim, isso é muito legal. Que é a moderna, clássica e Sarah Jane. Isso é muito legal. Então, que foda, né? Apenas e tão somente. Que mais? O roteirista é o Tom McRae, como a gente já falou. Ele também fez lá pra frente o The Girl Who Waited, que é cara, maravilhoso. Puta episódio. Sim, foda, muito bom, muito bom. Esse é o da Amy, das duas Amy's, da Amy, né? véia. Então, que é um episódio de... Não é um universo paralelo, mas a gente tem paralelos, né? A gente tem Amy's paralelas, é muito legal. Exatamente. Legal, cara. Eu gosto muito de The Girl Who Waited. Pois é. É um dos meus episódios do ano favoritos, sabia? Eu gosto muito desse episódio. The Girl Who Waited é um episódio incrível e maravilhoso. Sim. Vamos lá. O design do Cyberman aqui reintroduz
A lágrima. A lágrima. É que a lágrima é um negócio que tinha lá na série clássica, né? A gente tem os modelos de Cybermen que aparecem muito com o segundo doutor, eles tinham essa lagriminha. Porque, vamos lá, com o primeiro são aqueles são os zumbizões enlatados que a gente vê até já com o fim da Bill, né? Que é aquele que é o Cyberman que é só um buraco, né? Ele tem aquela touca, né? Exatamente, ele tem aquela touca de pano, um buraco pra boca e 2 buracos pros olhos, é isso. E apetrecho de coisa de ferro. Beleza. Quando a gente tem com o segundo doutor ali os novos Cybermen daquela época, eles tinham o olho com uma bolinha no canto. E isso quando a lagriminha, é uma bolinha só, né? E eles são mais todos de ferro, tá? Eles usam aquela uma roupona de mergulho, né? Mas é ferro ali, né? Mais pra frente, quando a gente tem quando muda o tipo de Cyberman, vai mudar pra aquele do cabeção. Tem várias versões do Cyberman do cabeção. Tem várias versões do Cyberman. Mas esse Cyberman do cabeção não tem a gotinha, é só uma bola. Isso. A última aparição da gotinha é no Revenge of the Cybermen de 75. Então, depois dessa época, era, vira o que é só uma bolinha. Isso. Então, toda a era dos anos 80... É só um círculo. É sem a lagriminha, e aí ele volta lá na série moderna mais pra frente. Então, exatamente. Quer dizer, né? Eles voltam eu gostei do resgate da lágrima. É legal. Não, e a lágrima, ela diz muito, porque tem a ver com questão dos sentimentos, do tipo, quem tá ali não chora, não tem pranto mais, né, cara? Isso. Porque você não tem sentimento. E me lembrou muito a Bill Potts, né? Porque a Bill Potts é transformada... spoiler pra quem não viu. Vá. Não sei. Não existe Vai spoiler que a pessoa não viu ainda. Spoiler disso. Então, a gente tá falando de spoiler da série clássica de audiodrama desde o começo do... É verdade. A Bill Potts é transformada em um Cyberman de Mondas e tem um momento em que o Moffat ressignifica essa lágrima. Porque ele mostra a Bill Potts chorando e a lagriminha. E a lágrima escorre... Que é o design do Cyberman. É muito maneiro. Então, assim, é maravilhoso, né? Eu também de uma plasticidade. Eu curto quando tem a lágrima também. Sim, as minhas curiosidades são meio fora de ordem, mas vamos lá. Vai lá. A gente falou dos Spare Parts, que é o áudio da Big Finish. Maravilhoso. Na qual o Dave se baseou aí, né, pra fazer essa história de Cyberman. Sim, que é do Mark Platt, né? É do Mark Platt, e ele recebeu créditos e um fee, né, um salarinho. Uma taxa, né, porque eles falam assim, olha, ele não disfarçou, ele falou assim, eu tô usando de base. Eu estou usando, Então, nada mais justo que você, que me deu a ideia, recebeu um pouco por isso, né, cara? Exatamente. Ainda falando sobre Spare Parts, é muito bacana o quão importante esse áudio é, ele ganhou uma versão em vinil. Olha! Porque assim, os áudios eles saem. No começo, as versões em vinil. Eles saíram em cassete, aí depois começaram a sair em CD, em versão digital. Isso. Mas alguns, tipo, os melhores, os mais aclamados, eles ganham versões em vinil. E esse ganhou, cara. E Spare Parts também é a história onde a gente tem o Cyber Cavalo. Então, assim, Spare Parts é maravilhoso, cara. Faltou Cyber Cavalo nesse Tea Party. Faltou um Cyber Cavalo. Mas, enfim, ia ser foda. De verdade. Até porque o Tenant adora. É que acabou de ter um cavalo em Girl the Fireplace. É muito cavalo. Exatamente. Cavalo. Mas de verdade, assim, eu reforço a minha dica. Escutem Spare Parts, tem no Spotify, vale super a pena. Com certeza. Vai. E aí, inclusive, né, ainda falando Spare Parts, né, Mondas é como se fosse um mundo que está morrendo, né? E esse universo paralelo é mais ou menos isso também. Justamente, o anseio de Mondas por sobreviver é porque o mundo tá meio fudido. Está morrendo. Qual o grande lance? Mondas, ele era um planeta lindo, bonito, maravilhoso, igual o nosso. Isso! Só que é uma crítica sobre o lance da hiperpoluição e cagar o planeta. Porque assim... Revolução Industrial... Não. Mais que isso, tipo... Tecnologia, se continuar como a gente tá hoje, eventualmente a gente vai virar Mondas, é isso. Porque Mondas era assim, planeta gêmeo, era um planeta bonitão, só que como eles tecnologicamente eram um pouco mais avançados, eles começaram a correr muito com mecanização de tudo e tal, e a natureza e o planeta em si foi se degradando, foi ficando na merda. E isso fez com que a população, né, o mundo, entrasse no número do tipo, beleza, se o mundo tá morrendo, a gente tem que se adaptar, a gente tem que dar um jeito de se adaptar a essas condições para sobreviver. E aí eles perdem a humanidade que eles estavam querendo proteger, se tornando Cybermen. É isso. Ou seja, né, tem tudo a ver. Muito bem, o Russell T. Davies, ele tinha um pouco de receio de mexer com todo o lore que já havia sido criado do Cyberman, e é por isso que ele faz a Cybus sendo um universo paralelo. E além disso... Inteligente. E além disso, a inspiração original para a criação do Cyberman era sobre trocar partes do corpo. Spare Parts. Spare Parts. Sim. Só que ele achou que essa ideia já estava meio...
Tava meio retrô, meio demodê. Meio atrasada, né? Sim. Quer dizer, foi criado lá nos anos 60, não tem mais por que usar essa ideia. E aí ele falou, bom, a sociedade, como a gente falou no começo, né, tem essa obsessão com sempre o último modelo de tudo, avanço tecnológico, Tem que trocar de iPhone todo ano, tem que trocar de carro todo ano. Isso, exatamente. Era muito mais a ver com tecnologia hoje, como a conhecemos, ou ainda 10 anos atrás, quando esse episódio foi feito, do que com a ideia dos anos 60. Então é por isso que ele fez assim. Eu vou além, não deixa de ser uma atualização da mesma ideia, né? Brincando aí com a atualização, porque era sobre substituir parte do corpo, porque era sobre sobreviver. Né? Isso. E hoje em dia essa supervalorização da atualização é pra você sobreviver no mundo, do tipo, se você não tem o modelo mais avançado de celular, você não consegue acompanhar as coisas. É uma crítica social também, né? Sim. As primeiras versões do roteiro tinham coisas diferentes. Oh, legal. O que tinha? O que tinha cor diferente? Sabe, cavalo. Não tinha cybercavalo. Que dó. Deixa esse... Que dó. Deixa esse cavalo pra lá. Ok. Don't hold your horse. Ó. Tinha mais uma integrante dos Preachers. Ah, olha aí. O nome dela era... Jennifer. O nome dela era Jennifer. Que horror. O nome dela era Esme. Aham. E sabe que atriz fez audition pra esse papel? Nem ideia. Free Madman. Olha aí, caraca. Ah, bem, ela entra no finale, né? Ela faz a prima da Martha. Ela faz a prima da Martha. E não apenas isso. Olha como a personagem dela já estava conectada com o Mickey desde lá de trás. Pode crer. Que maneiro. Que legal. Muito bacana. Muito bem. A Jack, que já teria sido convertida em Cyberman, quem ia matar ela ia ser a Rose. Isso ia ser pesadíssimo, hein? E aí... Ia ficar dark demais, né? E aí o Davis falou melhor não. E aquela mulher que fala que ia casar, esse personagem ia ser um garotinho de 11 anos. E aí pesado, o Davis também falou que era um pouco demais, então essas ia ideias foram descartadas. Porém, ia ficar bem legal se fosse. Além disso, a van dos caras lá... Da Scooby Gang. Tem o logo da International Electromatics, que é a empresa do Cyberman no The Invasion. Sim. Então, também tem essa referência aí. Olha só, no fim da história, o Pete ia ser levado para o mundo normal. Porque em tese a TARDIS teria poder suficiente para sustentar uma pessoa paralela no nosso universo. Gente, eles iam dar essa explicação. Caraca, só mais um dia deixar alguém do universo paralelo morando aqui. Essa era a explicação. Entendeu? Nossa, ainda bem que não fizeram, porque como a Jack morreu lá e o outro Pete morreu aqui, eles iam levar o Pete pra lá. Não, mas digo, ainda bem que eles não fizeram essa explicação que não precisa, porque mais pra frente, daqui a alguns episódios, a gente vai ter a Rose geral indo morar pra lá e não tem problema nenhum. A gente já teve pessoas de universos paralelos cruzando e vivendo no nosso. Mas no fim decidiram que... Eu não sei, eu acho que na verdade essa decisão ela só foi prorrogada, né? Porque no fim eles vão ficar juntos. No fim eles vão... Ele vai colocar mas eu digo os dois... Eles iam ter que dar uma explicação do tipo, a TARDIS consegue sustentar. Porque a TARDIS consegue... Bicho, não deixa de sustentar. Você fica no universo e acabou. É como se estivesse morando em outro lugar. Só isso. Pois é. Mas essa ideia foi descartada, mas lá pra frente vai ser usada. Está sendo usada na Big Finish, né? Porque a gente tá tendo os áudios da Rose no mundo do universo paralelo, onde a Jack a nossa Jack e o Pete de lá ficaram juntos. A Big Finish e atualmente... tiveram um filho. Sim. A Big Finish atualmente ela tá fazendo justiça ao lance do... Porque a gente ia ter o suposto spin-off da Rose, né? Isso. Que era o Rose Tyler Defender of the Earth. Na verdade esse spin-off ele ia rolar mesmo, assim. Sim. O Davis realmente tava com um projeto de fazer, mas... E não rolou. Não rolou. Pois é. E aí ele foi... Teve um upgrade, ele teve uma atualização e ele tá rodando de certa forma na Big Finish agora, nessas aventuras no mundo do Pete, né, cara? Inclusive com a Billie Piper e a Camille Coduri, tipo, maravilhosas. E o ator do Pete também. Sim, tipo, é muito legal, porque a Rose foi super importante, né, pra trazer a série de volta, todo mundo se envolveu com essa história dela. A gente já teve E é legal, né, fazer a continuação da personagem. A gente já teve uma história, um audiodrama lá, que era uma aventura da Jack com o Mãozinha
Só que aí a Camille Cuduri fazia a voz dos dois. Nossa, que loucura. Porém, a gente tá tendo o Tennant fazendo audiodramas do 10º Doutor. Ele fez, inclusive, agora com a Catherine Tate e tudo mais. Não duvido dele vir a fazer o Mãozinha, ele mesmo fazer em algum áudio, eventualmente. Porque ele também está nesse universo paralelo. Sim, com certeza. E, finalmente, a gente não mencionou aí durante, mas a Rose eventualmente cita que ela conhece, sim, o Cyberman. Ela já viu... Sim, era isso que eu ia falar. No museu lá. Na hora que ela vê, ela fala... Isso não são aqueles caras que a gente viu no museu do Dalek? Aí o doutor fala, sim, porque lá em Dalek... Ela reconheceu, cara. Sim, lá em Dalek, quando eles estão passando ali... que com tem o Eccleston ainda, as vitrines, exato. Ela vê uma cabeça de Cyberman ali, o do cabeção. Isso. Aí ela fala assim, quem é esse cara? Que é isso? Que é isso? Aí o doutor fala, é um amigo meu, vai. Ou inimigo. Conhecido, sei lá. Ele dá uma explicação assim e fica por isso mesmo. E aí ela faz a ligação aqui. Você vê como ela é malandra. Ela guardou. Malandra. Não, ela é esperta. Tipo, olha, eu já vi sim. Ela fala, eles têm também no nosso universo, né? Eu vi no museu. Então ela lembra, cara. Muito legal. É muito maneiro. Gente, eu ia falar esse arco. Não, é um arco. É um arco, Two Parter é um arco. Esse two-parter é muito importante pra história da série. Sim. É fundamental pra entender a história da Rose e os personagens em volta da Construção Rose. de personagem. Jack, Pete e Mickey, principalmente. Jackie, não Jack. Jack, Pete e Mickey. Eu acho que é o episódio que marca o crescimento total, assim, do Mickey mesmo. Não, e a reintrodução do Cyberman, né, cara? Que é importantíssimo. Ela é trazer de volta um vilão que precisa sempre estar em Doctor Who, né, cara? Com certeza. E tanto que ele vai voltar aí na série moderna mais várias outras vezes. Volta daqui a pouco já. Logo mais. Não, e ainda bem que... E assim, ainda bem que foi com esse episódio, porque que jeito magnífico de entrar, né, cara? Que episódio bom. Sim, esse episódio episódio é bom. Esse episódio é legal porque ele costura, né? Ele faz com maestria, ele consegue costurar com maestria as histórias de personagens muito importantes, não um só. Porque às vezes você só vê a Rose, você acha que tudo bem. Não. Ele faz a história da Rose, do Pete, da Jack, do Mickey. Do Mickey. Ele consegue dar toda uma backstory pro Mickey nesse episódio. A história do pai, a história da avó. Tipo, gente, enriquece o cânone. Por outro lado, tem o Cyberman que ele traz de volta. E ele traz toda uma bagagem pro Cyberman. Porque tem a Cybus, porque tem o Lumic. Tipo, é muita coisa, muito bem costurada. E, assim, em nenhum momento o arco você se sente perdido, você entende tudo. Não. O ritmo é bom. De novo, pra uma pessoa. Quando eu assisti esse episódio pela primeira vez. Explicadinho. Vamos lá, quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, vocês sabem, né, que a segunda temporada eu fiz alternando com as primeiras temporadas ali do sétimo, né? Eu tava assim, segunda temporada, primeira temporada do sétimo, e por aí vai até... E aí a minha ordem maluca que eu fiz no começo. Você é louco. Eu ainda não tinha batido em episódio com Cyberman na altura ali. Eu também não, porque eu só vi série clássica depois. Quando eu vi o Cyberman, eu não conhecia eles ainda, e eu já tava tendo... Eu já senti que, tipo, opa, é importante isso. É grandioso, né? Em, sei lá, 100 minutos que tem esses dois episódios, eu já saquei, tipo, beleza, é um vilão recorrente, tem história pra trás, é perigoso pra cacete. Ele consegue te passar pro cara Sim, super. Pro cara que já é fã, que conhece, tem um puta peso de, meu Deus, eles estão voltando, isso é foda, não sei o que, não. Agora, pro cara que não conhece, é tipo, como eu quero conhecer esses bichos. Não, e que ótima forma de conhecer. Exato. Que ótima forma de introduzir um vilão, que é o segundo maior vilão de Doctor Who. Sim. Sabe? Tipo, isso é grandioso, é maravilhoso. Tipo, a gente tem ali a tríade que é Dalek, Cyberman e Mestre. Né? Sim. Só que na ordem, eles são os segundos a serem introduzidos mesmo. Porque é a ordem de introdução, exato. Né? Não, assim, o mestre eu acho que ele tá de igual pra igual. Porque o mestre é aquele lance que vai e não vai, né? Às vezes ele ajuda, às vezes atrapalha. Agora, Cyberman e Dalek, eles estão sempre em pé de desgraça, né? Isso. Outra coisa que a gente tem que citar aqui, apenas brevemente, porque não vale uma menção maior do que isso, é que na dublagem... sim, Na dublagem... A dublagem de Doctor Who, eles erraram um pouquinho. Exato, porque quando foi dublado, isso a gente tá falando lá de trás, né? Pra passar na cultura e tudo mais. Eles traduziram Cyberman como os ciborgues. E o conceito de Cyberman não é o conceito de ciborgue. Isso. Né? Uma coisa é uma coisa... Exatamente. Outra coisa é outra coisa. O ciborgue, ele tem ali os seus implantes robóticos, mas ele não perde a humanidade dele, é uma outra parada. É diferente. Entendeu? É outro conceito. E aí ficou super mal colocada essa dublagem. Não coube bem, mas foi o que teve. Eu, particularmente, eu não sou
a pessoa que fez a tradução, infelizmente. Não fui eu, nem a Thaís. Nem eu. Eu teria traduzido, eu teria deixado o Cyberman. Eu também. Como evento. Mais pra frente, depois eu acho que começa a ficar como Cyberman, não lembro direito. Eles abrem mão de ficar falando ciborgues. Eu não me engano, não tenho certeza. Eu também não tenho Mas certeza. assim, vamos supor, não, mas vai ter que traduzir porque sim. Eu teria colocado Cyber-Homens. Eu também, Ou, Cyber-Homens. mais esticado ainda, Homens Cibernéticos, mas aí não ia caber em boca nenhuma também. Não cabe na Cyber-Homens eu acho que boquinha até da dá. dublagem, isso, Entendeu? na abertura da boca. Talvez tenha sido isso, uma coisa mais questão prática por causa da boca, mas aí eu teria mantido o Cyberman. Até porque nada mais parecido com Cyberman do que Cyberman. É. Pra que botar ciborgue, Não, e né? aí porque é um outro conceito, esse é o problema, entendeu? outro conceito. Eu acho que atualmente, de novo, a gente não tá vivendo nos anos 80 mais, entendeu? Que você precisava, a todo custo, traduzir o que era man, porque as pessoas não sabiam que man era homem. E cyber vinha de cibernético. Isso. Eu cresci lendo o Super-Homem. Pois é. Mas de uns anos pra cá, tipo, digo de uns 15, 20 Superman. anos pra cá, virou Superman. Porque, tudo bem. Porque unificou a marca, porque virou uma coisa, né? Mas, e tudo bem, enfim, né? eu teria mantido o Cyberman. Eu teria mas, mantido o Cyberman. E a gente ficou tem que ciborgue. lembrar aí que em inglês Cyberman com E é o plural. E Cyberman com A é o singular. Ou seja, gente, Não existe Cybermans. não existe Cybermans. Não, pelo amor de Deus. E lembrando aí também que se você... A gente falou bastante do Cyberman, né, hoje, óbvio. A gente falou sobre parte da origem deles, falou um pouco dos Cybermen antigos. Lembra aí pra vocês, caso você não tenha escutado, que se você quiser se aprofundar mais na história deles, a gente tem um podcast inteiro sobre eles. A gente tem um DWRcast dossiê sobre o Cybermen. Dossiê, tem tudo! Onde a gente conta literalmente tudo que tinha, assim, da Gênese, passa pro universo expandido, fala de quadrinho, fala de áudio, fala de livro, Tudo. Fala sobre Mondas, fala sobre Telos, Tudo fala que vocês sobre... imaginar. Tudo que vocês imaginarem tá lá no nosso dossiê do Cybermen, vale a pena você ir lá escutar, a gente fala sobre o Cybercavalo, que é uma parte muito importante. Então vale a pena, vai estar aqui linkado no post, se você tá ouvindo pelo feed, você só vai dar uma caçada que você acha, mas vale a pena você escutar para conhecer um pouco mais do Cybermen, caso você não tenha escutado ainda. Com certeza. Com certeza? Com Maravilha. certeza. Então, por favor, a sua cybernota para esse episódio de hoje aí, de Hartnell a Whittaker, quanto você dá para esse two-parter aí, o Rise of the Cybermen e The Age of Steel? Eu não sei o que a Thaís lá do outro universo daria de nota, Não, mas eu, nesse universo... Ela deu carta branca pra você falar sobre Isso, exatamente. Então, eu vou dizer, a minha nota pra esse two-parter é nada mais, nada menos do que um Cyber Capaldi. Olha, um Cyber-Capaldi, um Capaldi convertido. Olha O só. Capaldi montado no cavalo. No Cyber-Cavalo, No exatamente. Cyber-Cavalo, exatamente. Por conta de tudo que a gente já falou aqui, né? Eu acabei de falar essas coisas. Ele não só aumenta toda a história da Rose, como ele traz com maestria de volta o segundo maior vilão da série. E ele ainda vai amarrar isso com o finale. Sim. Que também é muito legal. Então, assim, é excepcional, gente. É legal, é bacana, é divertido também, né? A gente não pode esquecer que tem todas as piadinhas e tudo mais no meio. O lance do cachorro, da Rose e seu cachorro. Tipo, é ridículo, mas é engraçadíssimo. Então, assim... É um dos melhores two-parters da série, sem dúvida. Muito Fred bom. Pavão, sua nota... Ou melhor, Fred Pavão desse universo aqui, que não é o do outro universo lá. Sua nota pra esse two-parter maravilhoso. Olha, eu não sei se isso acontece também com o Fred e a Thaís regulares do universo normal, mas a minha nota vai ser aí... Vai fazer eco a sua. Vai ser também um Capaldi montado no Cybercavalo. Olha aí que coisa maravilhosa. Realmente, sem tirar nem pôr. De verdade, é um dos meus episódios favoritos dessa temporada. Sim. É um two-parter que eu levo muito em conta. Ele usa aí de base um audiodrama que já é muito bom, então ele tem essa vantagem aí estratégica. É verdade. Ele tem é baseado uma vantagem exatamente, mesmo. ele é baseado em spare parts que já é muito bom, então assim, eu não dou nota máxima porque eu quero guardar, também não quero ser tão leviano com notas máximas assim. Ainda mais que a gente já conhece o resto da temporada, a gente vai ter episódios que vão merecer aí a nota máxima. Exato. Inclusive o próximo, né? Não, tô brincando. Não, calma aí. A gente tem que... Antes de a gente começar a falar sobre isso, também é bacana lembrar pra vocês que esse two-parter, ele tava no box dos Cybermen ali na coleção dos monstros. Coleção dos monstros. A gente teve o box que era os Cybermen. Dentro dele tinha Tomb of Cybermen, ali com o segundo doutor, e justamente esse two-parter. Então, assim, é um ótimo material. Hoje em dia ele é meio difícil de achar, né? Porque... Faz uns anos, né, que foi porque lançado. a Paris, ela já... Não sei se ela descontinuou, se ela tá repondo, não sei como é que tá Mas a dá pra situação. encontrar, gente. Mas você ainda acha aí perdido em umas livrarias. Vale muito a pena, porque assim, você tem um arco importantíssimo do Cybermen na série clássica, um dos poucos que sobraram inteiros ali do segundo doutor, inclusive. Meu Deus. Que não é Recon.
e esse já arco de introdução na série moderna. Então vale aí, fica a dica pra vocês. Fica a dica. Pra colocar isso na coleção de vocês, o box da coleção Monstros. A gente vai botar o link aí pra compra. Exatamente. E o que também vamos fazer aqui, como a gente sempre faz, como o Fred e a Thaís normais sempre fazem, né, cara? Isso. Pedir aí pra vocês, pra mandar a opinião de vocês sobre esse Two-Parter, o que vocês acharam. A gente viu que sempre que a gente tá revisando coisa agora da série moderna, o pessoal sempre tem um input legal pra fazer. Então, não deixe de enviar o seu review, o seu parecer pra gente. Então, por favor, Thaís, o e-mail. podcast@drrubrasil.com.br. E pra seguir a gente nas nossas outras redes sociais, como é o caso do Facebook, é só você ir em facebook.com/drrubrasil. O nosso Instagram é o instagram.com/drrubrasil. E você também pode seguir a gente ali naquele cyberpássaro, que ele vem ali do universo paralelo, ele vem já convertido, a gente quer saber cavalo, tá cyberpássaro. Lógico. Que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. E você também tem o nosso grupo no Telegram pra poder ficar de papo com a galera lá até altas horas da madrugada, que é o t.me/Dr. Brasil. O Telegram é um mensageiro muito legal, muito melhor que o WhatsApp. Sim. Vale esperar a pena você entrar lá pra conhecer a galera e ficar papeando. Uma outra coisa que também tem uma galera muito bacana é o nosso apoio, que tem ali nossos apoiadores que fazem as engrenagens, aquelas cyber engrenagens da BRCast continuarem rodando numa boa, que são nossos apoiadores. São eles: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E se você quiser se tornar um desses companions, quiser começar a apoiar a gente, a continuar trazendo esse conteúdo bacana e de qualidade para todo mundo, você pode se tornar um apoiador em apoia.se/Dr. Brasil. A gente sempre fica muito feliz quando a gente ganha apoiador novo, porque é essa galera que ajuda a gente aí a continuar trazendo esse material de qualidade para todo mundo, mas Sim. você também pode apoiar de outras formas, como a gente sempre gosta de falar, que é com o seu compartilhamento, ele também vale ouro. Compartilhe aí, assine a gente nos nossos feeds, tanto no RSS quanto no iTunes, e siga a gente ali no Spotify, porque lá você consegue compartilhar até mais fácil. Você compartilha pelos seus stories. Spotify é maravilhoso. Você escuta, manda pro seu amigo, você já pode escutar o podcast e já partir para nossas indicações de audiodrama Isso! lá, que tem nele próprio. Já dá pra fazer até uma playlist. Audiodrama, aí bota um podcastzinho, tá tudo ali, ó. Você pode fazer um combo ali, é muito bacana usar essa plataforma, Sim. porque ela ajuda bastante, tanto quando você cria podcast, quanto quando você consome esse podcast. É verdade. É verdade. Agora, Thaís, vamos falar real. Já chegamos ao fim, né? Então. Gente, sexta-feira. Chegou aquele momento. Vocês sabem como é geralmente a nossa ordem, né? A gente tenta alternar, a gente faz a série clássica, a série moderna, aí faz Torture também, às vezes é um tema solto, a gente dá uma alternada. Mas como a gente fez aí uma sequência de reviews da série clássica, vários, nada né? mais justo do que a gente fazer um da série moderna também. Isso! Em especial. Concordo com você. Exato. Em especial porque na sexta-feira chega o momento. Chega a hora, a gente tá cantando essa bola, a gente tá cantando essa bola já, aliás, o Fred e a Thaís do universo paralelo, então, do universo normal canta essa bola, a gente vai repetir pra eles, né? Isso. Que a gente vai chegar na hora, vai ser o Family Field aqui, porque vocês sabem que nós somos um casal casado, sempre convivemos felizes um com o outro, mas nós não concordamos em tudo e a gente vai revisar o pior episódio da série moderna. Não, a gente vai revisar o melhor episódio da série moderna. O que você queria falar que você tá me cutucando aí? Você fica irritada. Me deixa falar. O que eu queria falar pra eles é que nem sempre a gente tem a mesma opinião, mas costuma ser opiniões próximas, parecidas. Às vezes eu dou uma nota menor, às vezes o Fred dá uma nota menor, mas no geral... Nenhum episódio na história tem essa rixa. Tipo, no geral, fica mais ou menos ok. Por exemplo, ele gosta mais da clássica, eu gosto mais da moderna, isso é fato, mas nada disso é tão distante quanto a nossa opinião sobre aquele que vem separar os povos dos pavões. Cara, vai ser complicadíssimo, porque na sexta-feira, gente, estejam aqui com a gente pra presenciar esse momento, essa batalha que vai ser o DWRcast sexta-feira, onde a gente vai revisar The Idiot's Lantern, no melhor episódio de da série Doctor moderna. Pois é. Então é aquilo. Eu fico alterado já. Ainda bem que tá quem vai gravar o próximo. Tá vermelho já. Ainda bem que vai gravar o próximo é o Fred do universo normal, porque eu tô babando sangue de raiva vai ter que gravar esse episódio. Pois essa Thaís aqui e a outra Thaís também estão mais que preparadas. É uma coisa tão constante que nenhum Fred em nenhuma realidade gosta de Idiot's Lantern e vocês vão comprovar isso na sexta-feira. E todas as Thaíses gostam. Pois é. Então, sexta-feira na Podcast Friday, esteja com a gente
pra ter aqui essa peleja com a gente aqui, onde vamos travar essa batalha revisando esse episódio, com beleza? certeza! Foi bom estar com vocês hoje pra revisar essa maravilha que é esse Two-Parter. A gente se vê na sexta-feira. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau.